Bem, bom dia a todos. Eu vou começar pedindo desculpa pelo atraso, a gente teve alguns problemas técnicos para ter início. 5 minutos. Estou aqui somente para agradecer e apresentar os nossos convidados, que vão falar de um tema que é, em particular, muito do meu interesse, mas também dos nossos alunos. Então, é um prazer tê-los aqui. A gente vai ter, então, dois convidados que são nossos ex-alunos da casa, nossos companheiros de pesquisa no CEA, o Vinícius Ferrari, professor da PUC Campinas, que vai falar um pouquinho sobre redes de citação de patente na agricultura, e a Patrícia Andrade, que vai falar um pouquinho sobre estudos de caso em redes sobre programas de crédito fundiário no Brasil. Além disso, teremos comentários e a Eu ia participação começar, do professor José Maria, que já, para quem eu passo já a palavra, então. porque eu tenho que Fala, sair, Zé. porque eu tenho outra reunião com a Total às 11 horas. Eles Verdade. já me cobraram aqui. Bom, eu vou rapidinho, sem mais. Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho que. Só que eu meio que tive um trauma dessa coisa de a distância, né? Então, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu desaprendi a fazer as coisas, agora vocês precisam me ensinar. Pô, meu, pelo amor de Deus. Você quer. Se você quer o quê? Você quer apresentar alguma Eu quero coisa? apresentar. Tá, qualquer coisa, se você quiser me mandar, eu abro Não, aqui para não, não. você e passo. É. Se for ficar mais fácil para você. Charme, janela, tela cheia, né? Se você quiser apresentar aí, você vai aqui nessa setinha para cima, apresentar agora. Aí. Que quer dizer não mostrar essa imagem novamente. Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo a sua tela onde estamos nós. Não, mas como que eu faço para apresentar? Apareceu a minha tela mesmo, que está lá por trás. Agora, ó. Agora tá na tua tela, Agora Zé. tá vendo. Isso, pronto. Pronto. Tá. Pronto. Não é esse. É esse aqui. Gente, eu vou muito rapidinho. Já aconteceu alguma coisa errada aqui. Tá bom? Primeira coisa, as redes têm se ampliado muito no uso de economia. Os sociólogos já estão na nossa frente, quer dizer, os sociólogos, né, responsáveis, sérios. Eles têm uma história bem antiga, né, desde o Granovetter, que é um dos sociólogos mais destacados nessa área, e tem uma história bem curiosa, que é que o pessoal os físicos faziam seminário de rede, aí os famosos, Barabasi, né, esse pessoal, tá certo, o Esdorani, que são muito conhecidos, o Newton, né, que é talvez um dos caras mais importantes, o Freeman, que não é o Christopher Freeman, mas o Leighton Freeman. E aí parece que o Leighton Freeman percebeu que o Granovetter, na linha meio do Bourdieu, estava desenvolvendo também estudos de rede. E aí ele propôs o seguinte: olha, por que a gente não faz um seminário junto? Tá? Por que a gente vocês fazem seminário de sociologia, a gente faz de física, por que nós não vamos botar as duas galeras juntas? E eles puseram as duas galeras juntas. Isso resultou num journal que é importante, que é o Social Network Analysis, tá? que é bem técnico, não é fácil publicar lá. E os economistas, para variar, né, sempre com aquela relação, aquela visão de economia, que economia é medir causalidade, tá certo? Então, causalidade não é correlação e essas coisas que economista gosta de falar, né? Que é verdade, mas é pouquíssimo relevante para a análise econômica. Né? Os economistas, em função das suas técnicas, ficaram para trás. Com a emergência dos modelos ABM, que a gente teve aí, quem quiser está disponível aí, né, no Café com Pesquisa, 2 sessões que tivemos aí com a ABM. Houve aí, eu não botei o livro, mas houve uma certa confluência entre o uso do ABM e as redes. Por quê? Porque o ABM, você coloca um grupo de agentes heterogêneos para se interagirem numa plataforma computacional e com regras de comportamento que sejam verossímeis,
que sejam aceitáveis, que sejam instigantes de preferência, não sejam óbvias, né, de interação entre os agentes em relação a temas, por exemplo, econômicos ou sociais. E, a partir disso, essas interações dos agentes no tempo, num sistema que não é otimizador, você não fica otimizando, mas você coloca os agentes para reagir e interagir e analisa os resultados disso. Um dos resultados possíveis, tá certo, é a constituição de redes, né? Então, você consegue, para muitos casos, né, e construir redes a partir das interações entre os agentes no modelo baseado em agentes diversificados. E esse agente pode ser baseado em agentes, não precisa ser pessoas, pode ser instituições, pode ser uma série de tipos de agentes. Bancos se interagindo, no caso do trabalho do Gustavo Andreão, né, no caso foram, tá certo, as entidades, o banco interagindo com os provedores de tecnologia, com os provedores de, quer dizer, agentes estilizados com interesses muito diferentes interagindo em torno de políticas. Então, com isso, você consegue construir as redes. Quem se ligou, qual banco se ligou, financiou tal empresa de tecnologia, que financiou tal empresa de energia, que vendeu para determinada empresa de energia. E aí você pode ver se, por exemplo, criaram-se links, né, de fidelidade, de regularidade nas compras e vendas. Você pode fazer várias coisas desse tipo. Uma outra área de redes bastante importante tem sido a área de comércio internacional. Tá? E um dos expoentes é o Fagiolo, né, o Giorgio, mas ele falou que não mexe mais com comércio, agora ele está mexendo com segurança alimentar. Então, é uma boa dica, o Jorge da Santana School of Business, né, que faz trabalhos seminais, na minha opinião, sobre redes, ele está mexendo com segurança alimentar, e o enfoque de segurança alimentar dele é muito próximo do enfoque de comércio, que é exatamente observar os fluxos, né, das mercadorias agrícolas, né, no mais desagregado possível entre os países. Então, por exemplo, até no trabalho feito com a Mercedes Camp e com o Dueñas, né, a Camp é argentina, o Dueñas é colombiano, ele orientou os dois, e no trabalho deles, que foi publicado no World Development, acho, eles têm assim uma desagregação completa dos fluxos da agricultura. Então, eles olham, por exemplo, até o fluxo de quinoa, né, como que isso vai para outros países, e começa a ver a dependência, a criação de certos clusters, né, por exemplo, regiões onde tem muita intensa produção de arroz e exportação para os outros países, gerando, vamos dizer, uma dependência, como nós estamos vendo agora, o debate sobre arroz, gerando uma dependência dos países em relação à produção de arroz, o que eles avaliam em termos de segurança alimentar. Então, essas constituição de redes de comércio, né, que se usa índice de entropia para calcular, também é uma área muito afeita à economia que está sendo desenvolvida. Mas a gente tem visto aí, a gente na área de energia encontrou lá o pessoal de Oxford, e no projeto né, que eu e Marcelo Pereira participamos, e aí a gente viu assim, uma intensa utilização de redes. Então, vamos dizer, eu vou sempre passar essa mensagem. Neoclássico brasileiro não só é arrogante, como é atrasado. Tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça. Acho bonito aqueles caras ali do Plano Real, né? Até eu faço provocação aqui, o Tuca, que acha eles maravilhosos, mas eles pararam no tempo. Aqueles caras estão igualzinhos daqui, que ficam relembrando as coisas boas que nós fizemos. Hoje o Roncalha, por exemplo, fez um escândalo, né? Que é um artigo na Folha, para comemorar o Bresser Pereira, dizendo que o nosso câmbio está apreciado. Né? 5,5 apreciado. Tá? Então, é isso. Esse é o profundo ridículo que muitas vezes vai chegando na nossa economia. Né? O pessoal para de estudar e fica com as mesmas ideias, a ideia de que tem que ter um câmbio desvalorizado para a indústria. Então, o país vai fazer um câmbio para a indústria, para que ela, aí sim, ela exporte e daí ela faça P&D. Quer dizer, realmente uma rebimboca da parafuseta que eu nunca vi igual. Bom, redes, como eu falei, porque eu ia apresentar para vocês os dois trabalhos, eles trabalham, o Vinícius trabalha com uma rede muito grande, quer dizer, razoavelmente grande, eu imagino, eram 1.900 e tantas patentes, né, Vinícius? Depois o Vinícius vai explicar. Eu acho que esse trabalho está sendo mal divulgado,
porque a gente publicou numa revista de economia em geral, que é voltada para a inovação, mas o pessoal de sementes, eu vejo que o pessoal da indústria de sementes, o pessoal da agricultura não lê esse tipo de revista. Então, muitas das conclusões interessantíssimas que a gente chegou lá, que hoje estão se verificando aí na prática com a emergência da Domário, né, no Brasil, como o maior produtor de germoplasma do mundo, né, de soja, ele confirma muito desse trabalho que o Vinícius vai mostrar. Mas aqui, para o nosso ponto de vista, o que vale é o seguinte, você tem 1.900 patentes, se você fizer o grafo disso, né, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho visto muitos trabalhos, tá certo? Que o pessoal faz gráficos lindos no Gap, mas não analisa nada. Daí tira alguns indicadores lá, densidade, indicador de proximidade, in-betweens, faz uma tabelinha e depois joga no modelo econométrico. Gente, não é assim. Isso é a última coisa que você deve fazer com redes. A coisa com redes é você entender que é o seguinte, a rede é uma coisa que permite você analisar indivíduos e o coletivo ao mesmo tempo. E aí você vai ter hierarquias, você vai ter indivíduos mais importantes que outros, você tem, por princípio, heterogeneidade. No seminário do IKBR deste ano, ICABR, lá em Ravelo, a palavra-chave foi heterogeneidade. E lá é composto de economistas neoclássicos, de formação neoclássica, economistas agrícolas de formação neoclássica. Não teve uma apresentação, a Caroline Fisher, do Banco Mundial, o Golem, tá certo? Todos esses caras, Amadou, né? O tempo inteiro, heterogeneidade, 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 ou seja, o agente representativo é só uma ficção dos macroeconomistas, tá certo? Desvairados que criaram esse tipo de análise, tá certo? Que realmente tem se mostrado desastrosa. Tá? Então, a heterogeneidade, a rede permite ver heterogeneidade. Por quê? Porque os indivíduos na rede têm papéis diferentes e você pode ver diferentes heterogeneidades e diferentes papéis cumpridos pelos indivíduos que estão nos vértices. E isso, inclusive, traz assim um estruturalismo, uma junção do estruturalismo com a questão da economia comportamental. Então, é isso que é impressionante, é como você pode embeber tanto uma versão estruturalista de economia, que eu prezo muito, eu detesto essas coisas de que o cérebro do indivíduo escolhe, o indivíduo é racional, a sua vida são das escolhas que você fez, blá. Que importância tem isso? Tá certo? Pequena. É claro que os indivíduos decidem, mas eles decidem em contextos, e esses contextos são mutantes, são dados por instabilidade, e tá certo? E são dados dentro de hierarquias. E o estruturalismo é importante por isso. Bom, a Patrícia já vai trabalhar com um contexto. O Vinícius ele vai ter uma rede muito grande, ele vai ter que usar um monte de técnicas, ele vai mostrar as que ele utilizou, com o objetivo de evidenciar aquilo que nós consideramos que seriam as patentes que explicariam o sucesso que a Monsanto teve em ser monopólio, que é tido por muitos autores assim como... Né? Muitos autores, principalmente o pessoal mais à esquerda, já considera isso um desiderato do imperialismo, certo? E das multinacionais e das grandes corporações. Né? Então, elas são malvadas, elas sempre concentram. Estou vendo aqui a palestra embaixo, que está falando essas mesma coisa, né? A concentração, tudo isso é verdade e é preocupante. Mas a verdade é que ele vai evidenciar, tá certo? Como que isso aconteceu. E a redes foi um instrumento muito importante. Então, ele vai mostrar um monte de técnicas em que ele vai procurar, tá certo, o coração, né, do demônio, né, daquela rede que muito difícil de interpretar, ele vai buscar se existem interpretações interessantes, possíveis ali dentro, e se elas são robustas. As técnicas não são arbitrárias. Outra coisa que eu falo para a rede é o seguinte, quem faz pesquisa empírica sempre vai passar por esse orvalho, que pode não dar nada. Você pode fazer uma rede linda, fazer um monte de análise e não conseguir chegar. Porque se você chega no contrário do que você propõe, você chegou num resultado. Então é ótimo. Eu achava que a Monsanto tinha conseguido o controle do monopólio por causa das questões tecnológicas e como ela manejou fusões e aquisições combinadas com o domínio da tecnologia. Tá? E aí não deu nada disso. O que ela fez foi que ela é financiarizada, ela tem um dinheiro, tá certo, muito grande, ela tá usando o dinheiro dos chineses agora, e com isso ela compra empresas e ela fecha mercados. Pode até acontecer essas coisas. Mas ali ficou evidente, tá certo, que
existe um núcleo explicativo muito forte relacionado como que se combina fusões e aquisições com a questão da tecnologia, domínio da tecnologia, as habilitadoras, e depois, que é o mais genial, que isso foi o Vinícius que enfatizou, eu acho que o grande mérito da tese dele e do trabalho que a gente publicou, foi mostrar como eles controlaram a parte final, né? A parte das variedades. Mas isso ele vai explicar. E a Patrícia é um trabalho completamente diferente, baseado exatamente na ideia de que as pequenas redes, elas têm algumas dimensões muito importantes para a análise. Eu vou passar muito rápido aqui alguns slides, tá? Não vou tomar muito tempo, até porque eu vou ter que sair daqui a pouco, tá? Que mostram algumas coisas importantes que estão embasando o que a Patrícia vai apresentar, tá certo? Então, vou começar mais com a Patrícia. Eu acho que o do Vini ele vai explicar lá mais metodologicamente. Eu vou colocar essa da Patrícia, que eu acho que essa parte é menos enfatizada em redes. Então, a primeira coisa, essa teoria de balanço dentro das redes, tá certo? Uma rede, porque muito apressadamente, autores como o Goyal e o Jackson já vão para a busca de equilíbrio, convergências, sabe? Isso é típico do mundo neoclássico. Por isso que eu não sou grande fã do Jackson, não. Eu prefiro o pessoal da Eslovênia, que são tudo físico, matemático, e eles não têm essa cabeça. O Snyder, está certo? O Noy, eles não têm essa cabeça neoclássica típica do Jackson, né? E do Goyal, que é pior, que é de Oxford, que é ficar buscando convergência nas coisas. Tá? E aí não, a gente pergunta o seguinte: se você tem uma estrutura equilibrada dentro da rede, quais são as forças que produziram isso? Não existe, sabe? A coisa mais nojenta do mundo é o equilíbrio. Hoje eu estava ouvindo lá os caras da Globo News, equilíbrio. Meu, equilíbrio é a coisa mais difícil de ser alcançada e é a coisa mais instável que existe. Tá certo? Então, evidenciar quais são os elementos que socialmente criam, vamos dizer, certas estabilidades, certas regularidades, é muito importante. Então, isso aqui, ele vai mostrando aqui, por exemplo, esse aqui é um gráfico muito simples, tá certo? Ele mostra como, por exemplo, o P pode controlar o X e o O, tá? Com relações aí que você pode ponderar, tá certo? Né? E que o X não tem uma relação direta com o O, então os dois, para se comunicarem, passam pelo P. Eu não vou explicar com grandes detalhes, mas isso é uma dessas ideias, tá certo? Tá? E aí tem uma ideia se essa relação é balanceada ou se ela não é balanceada. As redes, como vocês vão ver, elas, por exemplo, o Vinícius vai trabalhar com redes direcionadas, porque são redes de citação de patentes. Agora, as redes podem, quando você quer, por exemplo, tratar de relações humanas, então não faz muito sentido você ter uma seta que aponta só para uma direção. Pode acontecer, mas muitas vezes você busca as dimensões de poder, de reciprocidade, tá certo? E como que isso ocorre, né? E isso é importante de representar na rede, tá? E aí a questão do coletivo, né? Não vou também entrar em detalhes, o balanço estrutural, todos os sentimentos mútuos da rede. Então, um conceito muito importante na rede é os caminhos, né, que são percorridos de um agente para chegar no outro. E aí você consegue, com isso, obter relevância nas relações entre os agentes. Né? Por exemplo, modelo gravitacional, né, de econometria é um modelo que diz que, olha, países próximos têm maior intensidade de comércio. Tá, mas países próximos podem se odiar, do tipo Israel e Irã. Eles são países próximos e pode ter zero de comércio. Então, entra uma dimensão que as redes podem representar e até mesmo permitir avaliar. Tá? E aí tem as ideias de redes balanceadas, né? Que não fala em equilíbrio, mas fala num certo balanço, né? Onde você tem aí, ó, você vê as diferentes relações que podem ocorrer entre os agentes, ó, redes com dupla relação entre V1 e V6, por exemplo, redes onde V2 se comunica com V4, mas V4 não se comunica com V2, tá certo? E aí uma tríade onde, né, você tem aqui, de certa maneira, você tem um caminho, né, para percorrer,
O V12 vai ao V9, tá certo? Mas se ele pode chegar no V9 passando pelo V7, tudo isso é possível de ser algo que representa como as pessoas se relacionam, tá certo? Em temas importantes. E aí a questão de como, vamos dizer, essas sub-redes se relacionam entre si também e quais as consequências disso. Eu vou passar muito rápido, mas vou dizer, por exemplo, imagine que as pessoas, né, dessa... Eu não vou dar exemplos aqui da vida real, porque está gravando e é comprometedor. Mas você pode dizer, por exemplo, que tem certos núcleos que têm temáticas que não são afeitas a outros núcleos. Tá? E isso gera uma certa polarização em termos, por exemplo, do que deve ser feito, qual é a pesquisa mais importante. Tá? Tudo isso pode ser aplicado em termos de rede. Tá? Há questões, por exemplo, há questões de coesão. Aqui são só caminhos, eu não vou mais. Mas, por exemplo, essas estruturas de rede, as redes também permitem que você, seja grande ou seja pequena, você analise as estruturas que ela tem dentro dela, tá certo? Né? Pensa, por exemplo, uma rede enorme que seja formada por um monte de tríades isoladas. Isso, ou então estrelas, por exemplo, um cara importante que comanda uma gangue. Tá? Então, se você vai fazer, por exemplo, estudos de crime, você pode estudar, sair dessa hipótese que a pessoa faz custo-benefício, se ele entra ou não no crime, porque isso é meio limitado, não é? As pessoas, às vezes, entram no crime porque elas estão em estruturas como essas aqui, né? Onde realmente existem relações sociais intensas, em que o crime é uma dos fenômenos agenciadores, tá certo, das atividades das pessoas. Tá? Então, você pode representar essas coisas por eles. Eu não sei se eu peguei... Eu acho que eu peguei o errado. Deixa eu pegar o outro. Bom, só para terminar, uma das coisas mais inovadoras de redes é fazer block models. Block models vamos dizer, pega todos esses conceitos que eu apresentei e ele busca modelar as redes. Então, o block model já é a parte mais avançada das redes, onde não é uma simples clusterização, quando você roda um algoritmo tipo Word, né, um algoritmo hierárquico. Uma coisa que a rede ensina também é que se a rede não tem uma estrutura hierárquica, você não pode ficar aplicando algoritmos de clusterização hierárquica. Isso é uma coisa me dá muito medo. Eu tenho visto em machine learning, tá certo? E eu tenho pavor desse treco. Né? Nesse sentido, quer dizer, que se as pessoas têm tempo, né, quando elas rotinizam e mecanizam, se elas têm tempo de ver que para aquilo que ela está jogando ali naquela rotina, naquela mecanização, as relações que empalmam a rede, que dão embeddedness, né, que elas dão sustentação para a rede, elas permitem aqueles cálculos que estão sendo feitos. Porque em muitos casos não é permitido, não faz sentido. Então, o block model ele tem uma visão diferente de clusterização, porque uma coisa que não é trivial é você aceitar que as pessoas que estão no mesmo bloco não estão ligadas entre si. Porque, normalmente, o conceito de Word é a mínima variância dentro do cluster, né, e a máxima variância entre clusters. Então, ele tem um lema, né, esse é um lema, que vai direcionar o algoritmo. Né? E aí você vai direcionar para isso. Para isso, ele faz muito bem. Mas, por exemplo, se você pega o Louvain, que é um outro algoritmo clusterizador muito utilizado, o que ele vai fazer? Ele vai olhar os links, as proximidades, né, os degrees, os links próximos, mas ele também vai procurar na rede os cuts, ou seja, os pontos de ligação fraca, tá certo, entre os clusters, e ver se aqueles cuts podem ser retirados, criando sub-redes clusterizadas. E ele tem essa coisa que vocês precisam botar na cabeça hoje, eu acho que todo mundo já tem, é que o computador faz, gente. O computador faz, tá? É muito daqueles objetivos de otimização, de fazer o cálculo. Não, agora o algoritmo, ele tem um algoritmo, ele tem regras muito claras, ele tem uma função de decaimento, ele tem uma função de ajuste, de goodness of fit,
Mas o que ele vai fazer é ficar testando. Então, quando você tem uma rede muito grande, sempre é melhor trabalhar essa rede antes de fazer qualquer tipo de clusterização. Tirar tudo que é irrelevante. Essa é outra coisa. O econometrista é um sujeito muito esquisito, porque ao mesmo tempo que ele quer, não tira, não pode tirar isso, não pode tirar aquilo, senão cria um viés, e depois ele calcula tudo a partir da média. Eu estou no ponto médio, eu dou um impulso marginal e vejo aí tá certo, o ganho, a elasticidade, essas coisas, na média. O mundo, se a estrutura é heterogênea e ela é balanceada, ela é persistente, tá certo? Ela não é redutível de maneira nenhuma à média, tá? Então, você pode trabalhar as redes para depois você aplicar algoritmos tipo Louvain, que vai olhar o seguinte, olha, ligações óbvias, eu não vou dar um peso grande. Então, por exemplo, se você é um exportador e exporta para os Estados Unidos, essa ligação é trivial. Se você é um investidor e você recebe investimento dos Estados Unidos, essa ligação é trivial. Mas se você tem, por exemplo, um Mercosul forte, essa ligação não é trivial. Tá? Mas isso foi criado por uma instituição, já era esperado. Faz as redes para você ver, como nós fizemos, por exemplo, de investimento direto, e você vai ver que Argentina, Brasil em muitos setores, Chile, é tudo periferia. Ou seja, nós nos relacionamos com os países centrais ou com os corações dos setores em que a gente está analisando. E isso, o Block Modeling, ele é importante porque ele permite a gente modelar e dizer, olha, nesse setor tem países, e eu não sei quais são, eu não vou dizer, olha, a Alemanha é central, porque a Alemanha é um país muito mais verde, e ele tem biogás, ele tem bioenergia, então vou botar a Alemanha. Não, você não põe nada. Tá certo? Os teus dados têm que mostrar. Tem que mostrar que, por exemplo, os investimentos na Alemanha em relação a energias renováveis, por exemplo, mesmo investimentos de outros países na Alemanha, vai ser relevante porque vai aparecer a Alemanha como alguém que recebe investimento de outros países. Ou então a Alemanha que investe em outros países nessas áreas. Tá? Então, o papel que ela cumpre, se a Alemanha, por exemplo, investe em tais países, por exemplo, ela investe mais na próprios países do leste europeu, por exemplo. E você tem a Inglaterra, que investe mais nas ex-colônias, tá? África do Sul, tá certo? Austrália, ou países da Commonwealth. Então, eles vão aparecer no mesmo bloco, porque eles cumprem uma função semelhante, que é serem investidores em países, tá certo? Que não são países da forma líquida, investidores em outros países. Tá? Então, o Block Modeling é uma técnica de modelagem extremamente avançada, que agora nós estamos tentando qualificar melhor os resultados, tá? E que tem apresentado uma capacidade muito grande. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo, você tem uma rede, tá? Essa matriz que está aqui do lado direito é a matriz adjacente, as relações aqui são relações não ponderadas, apenas estou dizendo que o V1 tem ligação com o V3, e aqui essa rede ela é direcionada, porque o V1 está relacionado com o V3, mas o V3 não tem relação nenhuma com o V1. Quer dizer, o V1 manda para o V3, por exemplo, se for comércio, mas o V3 não manda para o V1. E aqui no V3 você vê que aqui aparece que o V3 recebe do V1. E aí a gente vai procurar identificar blocos disso aqui. Quais seriam os blocos em termos dos papéis em que esses vértices cumprem? Tá? E aí você vê que você, por exemplo, propõe o modelo, por exemplo, propõe um modelo em que V2 e V3 formam um bloco, mas você fala, mas eles não se relacionam com eles. Exatamente. Por isso, essa é uma característica muito forte deles. Ele é um bloco nulo. Tá? E aí, outros se relacionam, V1 é um bloco isolado, V4 e V5 formam outro bloco. Tá? E aí você obtém, por exemplo, o cluster 1, o vértice 2 e 3, o cluster 2 do vértice 1 e o cluster 3, o 4 e o 5. E aí você tem uma matriz imagem que reflete a relação entre esses clusters. Tá? É difícil isso aqui, eu não vou tentar mostrar aqui na primeira chamada, né, sobre isso. E aí tem vários modelos, né, de relacionamento entre os elementos, os vértices, a equivalência estrutural, a equivalência regular. Quer dizer, tem alguns modelos teóricos prévios
e você busca da matriz de adjacência a melhor clusterização, aquela que melhor representa a teoria. O Dorian, ele fala o seguinte, ó, às vezes tem uma mensuração de erro, né? Mas às vezes, se aquilo ali, mesmo com algum erro aceitável, ele está representando um tipo de clusterização que evidencia papéis distintos entre os agentes, eu devo aceitar esse modelo, tá? Então, imagem de partição, isso aqui depois mais para frente. Bom, eu fico por aqui com a seguinte mensagem. A minha mensagem bom, redes exige eu interrompi ele, não foi, pô? Exige um estudo sistemático, tá? Não é uma coisa, a pior coisa no mundo de redes, tá? A pior coisa no mundo, onde vocês estão que eu não acho vocês, cara? Perdi aqui. Achei. A pior coisa no mundo de redes é falar, é fácil. Eu vou pegar o degree, eu entendi o que é degree, a centralidade de degree. Legal. Eu entendi o que é centralidade de intermediação, in-betweens. Legal. Eu entendi o que é proximidade. Bacana. Ainda tem uns físicos chatos que ficam dizendo que quando não tem ligação você tem que pôr infinito, sabe? Falando essas bobagens no seu ouvido. Legal. Mas tem aqui... Gente, não é assim. Não é assim. Ou seja, redes é uma forma de organizar estrutura em indivíduo. Tá? É uma forma de organizar estrutura em indivíduo nas relações, no âmbito das relações que você considera relevante para a sua teoria, para aquilo que você quer mostrar, para aquele universo teórico que você está tratando. Não é uma teoria Pode ser uma teoria exploratória, a rede é um instrumento de você apresentar situações desorganizadas de uma forma organizada, que, aliás, todos os modelos fazem, e isso é importante, inclusive a econometria, tá? Mas a rede pode ir muito além disso. Ela pode, inclusive, permitir que você teste hipóteses, tá certo? Teste teorias, teste desdobramentos. Eu meio que estou interessado, aí vamos ver, a gente conversa aí depois, né? O Gustavo, o Vinícius, Pati, a gente pode fazer... tem o Jesus, né, no FABC, tem principalmente o pessoal que a gente não se relaciona, que eu acho muito legal, que é a Marisley Nishijima e a Sarti, tá? lá do EASH, tá? Da USP Leste. Esse pessoal da USP Leste, eles fazem bastante coisa com redes, e a Marisley, ela trabalha com umas coisas interessantes, que é soft power, ela usa a rede para ver questões de poder, tá certo? Dos sistemas de entretenimento. Então, a gente pode fazer nas férias aí um curso onde a gente dá uma parte bem organizada de teoria e depois a gente chama algumas aplicações, que é uma das coisas legais de rede, que, tá certo? Você pode chamar algumas aplicações e discutir. Houve um seminário importante no INSPER, né? Mas assim, meu Deus do céu, né? Esses caras querem que as pessoas entendam ou esses caras querem usar ternos caros e mostrar que eles são importantes? Eu vi que eles ali pareceu, eles querem usar terno caro e parecer que eu sou importante, né? Então você vê que nesse mundo, principalmente neoclássico brasileiro, a propedêutica e o ensino não é uma preocupação. Basicamente, os caras querem se exibir. Então, o que eu vi ali, tá? O Áureo Palma é um cara novo, tá? Que entende bastante de redes, e ele está tentando desenvolver vamos dizer, econometria de redes. Tá? Mas e estava lá o Glaser também, né? Então, eu também acho que se você tem que falar para o Glaser, né, e para o José Alexandre Sheikman, você fica um pouco nervoso. E o que ele fez foi uma apresentação ininteligível mesmo para mim, que li o livro dele, acompanhei, é quase impossível acompanhar as apresentações que ele fez. Então, a conclusão que eu tiro é que a econometria de redes é tão complicada e tão sofisticada que os caras simplificam de uma forma que praticamente não nos interessa. Então, ainda tem muito caminho. Uma dica também é o Chico Rodrigues, Francisco Rodrigues, da Universidade de São Carlos. O Marcelo Magalhães fez um curso com ele. O cara é um gênio, tá? Da computação e da matemática, mas é um gênio gentil.
Então, não é economista. Aí a gente vê, pô, o Chico não é economista. Mas esse cara quer que você aprenda. Tá? Então, essa é uma dica também para quem já teve um contato com eles, quer ir para um nível mais alto, né, umas discussões já de mais alto nível, aí acompanhar e discutir. Eu tenho, assim, a gente podia também nesse curso trazer o Chico para fazer uma síntese das coisas que ele está falando e das coisas de fronteira. Tá? Eu acredito, sinceramente, que redes e ABM serão o futuro da economia, mas um não implica o outro. Fazer ABM é muito cansativo, muito demorado, até você montar a plataforma e ver que ela funciona bem. Se você fizer como o K mais S, que funciona bem, que tem uma plataforma boa, que é o LSD, tá certo? E aí ele tem várias agora bibliotecas que você pode usar para ir aperfeiçoando, então isso criou uma espécie de ABM macro, né, bastante interessante. Tem outros autores, Ancona, por exemplo, está dando um curso de ABM agora, né, com um enfoque um pouco diferente. Está entrando muito o mundo neoclássico no ABM, que é o ABM com otimização. Né? Tem um artigo na Juno Evolutionary Economics que o cara otimiza uma parte. Eu acho estranho o Thomas Berger, que é meu amigo, fazer otimização, assumir que os agricultores fazem uma programação linear para escolher os seus insumos, né, como regra básica, porque, eu acho que, quer dizer, a cada rodada ele faz uma otimização. Eu acho assim meio... Nem ele pensou muito nas consequências desse tipo de estrutura, né, de algoritmo que ele colocou. Mas o ABM ele tem futuro. Agora, as redes elas podem ser feitas completamente independentes do ABM, mas as redes também podem ser combinadas com o ABM, o que é muito interessante. Por quê? Porque o ABM vai ser o mecanismo gerador da rede. Tá? Então, a rede não vai ser uma coisa que você observa no mundo. Mas, de qualquer maneira, em muitos casos, a rede é um excelente instrumento, como diz o livro ali que eu mostrei do Noy, um instrumento exploratório, tá certo? Para você entender o fenômeno, gente, como análise multivariada. Aliás, a única crítica que eu faço agora à machine learning é que os negros jogam ali, pô. Porque as técnicas de machine learning que tem ali são as técnicas que a gente fazia, só que mecanizadas. Mas, pô, um cara como o Ronei de Souza, que a gente trabalha também, ele fez toda uma mecanização agora para cientometria, né, que trabalha com redes, que é fenomenal. Eu considero... Eu estava até o Renato Garcia comentando, não, porque tem um professor genial na Itália que ele faz isso, isso, aquilo. Fala, o Ronei faz isso, mais barba e cabelo e mais um pouquinho. Então, e funciona. Tá? Funciona. A coisa do Ronei hoje está funcionando. Então, ela é também um mecanismo exploratório. Eu tenho um assunto e eu não sei o que é. Tá? E aí eu vou buscar e vou começar a entender o que é esse assunto. A Madhu Khanna falou uma frase assim que eu acho seminal. Ela disse, chega de ficar tentando obter relações causais do passado e ser um cientista que mede causalidade. Vamos tentar entender o que está acontecendo e vai acontecer. E aí os instrumentos tradicionais não são capazes de fazer isso. Tá? E o que vai acontecer é a coisa mais importante nesse mundo. Se bem que se o Trump ganha, a gente sabe o que vai acontecer. Então, eu agradeço a vocês, tá? A iniciativa da Camila, e aí eu vou assistir um pouquinho aqui. É sempre um prazer de ver o Vinícius. Eu vou entrar lá na outra sessão, mas eu volto, tá? Que eu só tenho que falar 2, 3 coisinhas lá e volto. Tá? Obrigado. Tá ótimo. Obrigada, Zé, pela introdução, pela apresentação do trabalho dos nossos convidados. Prazer te ouvir. Bem, acho que agora eu vou passar a palavra para o Vinícius, agradecer mais uma vez a disponibilidade de ter vindo e compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dele com redes. Obrigada, Vinícius. Estão me ouvindo? Bom, eu estou um pouquinho fanho ainda, que eu estou me recuperando no resfriado de final de semestre. Então, esses vírus respiratórios aí, essa combinação de vírus respiratórios e correção de prova. Então, primeiramente, agradeço o convite da Camila, convite para estar participando do evento, né? Aproveito para rever tantos rostos conhecidos, né? O Zé Maria, a Patrícia, o Tuca, o Lana, que foram marcantes aí na nossa pós-graduação, né, Patrícia? Então,
Deixa eu dar início aqui, vou abrir a apresentação. Vocês estão vendo o slide ou não Sim. estão? Estamos. Sim. Não está em modo apresentação. Não tá? Porque eu acho que eu compartilhei a janela. Não Acho que compartilhei. sim. Esse é o mesmo problema. A gente estava craque nisso durante a pandemia, passa... Se você não está nos prestigiando, Jéssica. Deixa eu... Você tentou clicar em apresentação aqui embaixo, Vinícius? Vamos lá. Vinícius, você tem que ir na janela que você clicou. Toda a operação é feita a partir da janela. Vai na janela que você clicou, coloca no modo apresentação aqui embaixo, junto do lado direito, né? Tem essa copinha aí, pronto. Aí Aparece guia do Google Janela. Vinícius, agora não aparece mais nada. Agora você parou de compartilhar. O microfone De repente- está ligado, não tá? Agora tá. Apareceu, né? Tenta ali embaixo, né? Tenta Será que na se parte de colocar- baixo, na base, aqui naquele quadradinho. Se de colocar apresentação. no quinto ícone ali, do lado do Zoom, se você clicar ali, não vai? Eu coloco em módulo tela cheia para mim. Aí. Onde você Ali tá? embaixo. Isso. Aí. Eu acho que é porque você tá compartilhando não a sua tela, é isso? Então vamos lá. Mais uma. Vamos fazer o seguinte: tela cheia, Não pus no modo de apresentação, não. Eu pus sim. compartilhar. Mas é chato, porque às vezes você não vê, né? Não tá vê dando ninguém. aula, o problema é esse. Ele colocar, ele não não vai se ver vê. ninguém. Ele coloca, mas é a única maneira. Eu acho que Aí, na aí. graduação você estava dando aula, caía lá, ninguém te avisava. Daqui a pouco Agora alguém foi. telefonava, olha, faz meia hora que você está dando aula que caiu. Ai. Bom, então pode dar início? Vamos lá? Bom, o tema da apresentação, né, redes de citação de patentes na agricultura, o caso das sementes transgênicas. Na verdade, a gente vai estar discutindo esse artigo chamado Patent Network Analysis in Agriculture, que foi um artigo derivado da minha tese de doutoramento, e ele foi publicado no segundo Journal neoschumpeteriano de maior impacto, que é o Economics of Innovation and New Technology. Então, antes de iniciar, né, como a gente está abordando aqui as sementes transgênicas, é preciso dizer o que seria, na verdade, uma semente transgênica, conhecida como organismos geneticamente modificados. Então, uma semente transgênica é uma planta que possui nos seus genótipos genes oriundos de outras espécies que foram inseridos na planta através de técnicas de engenharia genética. E para você obter uma semente transgênica, você precisa de pelo menos 3 ativos complementares, né? Primeiro, a sequência genética, que vai codificar uma nova função propícia para a agricultura, como, por exemplo, resistência a pragas. Aquilo que a gente chama de tecnologia habilitadora, que são as ferramentas de pesquisa utilizadas para inserir o gene na planta e fazer com que a planta ela expresse esse gene.
E o terceiro aspecto seria a própria semente, né? A variedade agronômica hospedeira que vai receber aquele gene, que precisa ser uma variedade de qualidade, porque você tem outros atributos na planta que não vão ser regulados pelo gene inserido. Então, embora esse trabalho ele tenha um recorte setorial voltado para a indústria de sementes, a lacuna de pesquisa abordada pelo artigo ela tem uma natureza teórica, tá? Então, uma lacuna existente na escola schumpeteriana, porque se a gente for ver, você tem dois temas importantes, que é a questão das trajetórias tecnológicas que surge com aquele trabalho seminal do Dawes, os 3 DOFs entre alimentos tecnológicos e econômicos, e de outro lado você tem toda uma literatura sobre a apropriabilidade a partir do artigo do Tisse, do David Tisse. Só que esses dois temas, eles têm caminhado de forma separada. São os dois artigos mais citados da Research Policy, que é o principal journal, né, o schumpeteriano, mas até o momento eles tinham abordados de forma separada, tá? Então eu vou dar uma ênfase aqui, quando eu falo de apropriabilidade, o que seria isso, né? Probabilidades são os mecanismos, as estratégias que as empresas inovadoras utilizam para se apropriar dos resultados econômicos daquela inovação. E segundo o Tisse, essas estratégias dependem do regime de propriedade intelectual. Então, o regime de propriedade intelectual forte é quando você tem a possibilidade de utilizar mecanismos legais de proteção à inovação, sobretudo as patentes. Só que qual que é o problema? Com o passar do tempo, as patentes elas vão expirando. Então, aquele regime de propriedade intelectual ele vai perdendo a força, de modo que num regime de propriedade intelectual fraco, os resultados econômicos da inovação eles tendem a migrar para os detentores dos ativos complementares para explorar aquela inovação, ou seja, ativos relacionados à manufatura, à distribuição, capacidades regulatórias, etc. Bom, depois, quando o artigo do Tisse completou 20 anos, você tem uma revisão desse artigo pelo Pisano, também na Research Policy, que ele inverte um pouco a ordem de causalidade, porque para o Tisse, o elemento institucional, os mecanismos, ou seja, o sistema de propriedade intelectual, determinava a escolha das estratégias de apropriabilidade. De acordo com o Pisano, ele mostra, como ele discute como as estratégias de apropriabilidade das empresas elas podem influenciar e alterar o regime de propriedade intelectual. Tá? Então, qual que é o problema de pesquisa desse artigo? Né? Qual que é a lacuna de pesquisa que ele está relacionado? É que esses temas eles têm sido tratados de forma separada. Então, esse é o primeiro artigo que coloca como questão problema como as estratégias de apropriabilidade das empresas elas influenciam, elas direcionam, tá, as trajetórias tecnológicas, tá, no caso dos organismos transgênicos. A segunda questão problema seria, de certa forma, como que as empresas mobilizam os ativos de propriedade intelectual para criar barreiras à entrada, dificultar o ingresso de novos entrantes. Então, como objetivo geral do artigo seria responder essas questões problemas. Então, o artigo ele discute essa relação entre estratégia de apropriabilidade, a emergência e o direcionamento de trajetórias tecnológicas e as mudanças na estrutura de mercado da indústria de sementes. Bom, eu costumo dizer que sempre, né, o que acaba direcionando a escolha da metodologia é o problema de pesquisa que você quer atender, tá? Então, por que está sendo utilizado redes nesse artigo? Porque a teoria ela utiliza redes de citação de patentes como uma ferramenta metodológica para você mapear as trajetórias tecnológicas existentes em uma indústria. Bom, quando que isso, na verdade, teve início, né? O primeiro trabalho nesse sentido é um trabalho de Human e Dory, de 1989, tá? Então, eles trabalharam com uma rede de citação, mas não era de patentes, na verdade, era uma rede de citação de
artigos científicos, parecido com essa que está aqui à direita, né? Embora não é a mesma, a imagem é meramente ilustrativa, que o vértice, eles são artigos, no caso, né? E aí, o que são os arcos aqui? Os arcos são citações. Então, a citação, ela parte do artigo posterior que fez a citação e ela é direcionada para o artigo mais antigo que recebeu aquela citação. Bom, e o que o Human e Dorian fizeram? Eles criaram um algoritmo capaz de mapear aquele que chama de Mayhem Path da rede. E o que seria isso, né? O que eles chamam de Mayhem Path seria aquele fluxo de conhecimento mais forte, mais robusto existente no gráfico. Seria aquela rota, aquele caminho do conhecimento que ele foi mais percorrido pelos autores posteriores. Como é que eles fazem isso, né? Eles criaram um indicador para atribuir peso aos arcos, que se chama SPLC. Grosso modo, o que seria isso, né? Quando você encontra uma determinada citação, determinado arco na rede, você quantifica. Aquele arco está presente em quantos por cento dos caminhos existentes naquela rede, tá? Com base nisso, isso é um indicador do quê? A probabilidade de um caminho existente na rede passar por aquele arco, tá? Esse é um indicador o quê? Daquele arco, daquele artigo, ele fomentar novos conhecimentos, novos desdobramentos para o futuro. Bom, e como é que entra a questão da rede de patentes? Então, muitos autores, né? Você acabou, em vez de você trabalhar com redes de situação, a ideia é a mesma, mas em vez de trabalhar aqui com artigos, né? Você acaba trabalhando com patentes nos vértices, né? E as citações são citações entre patentes. Também se mantém como uma rede, direcionada, né? E a ideia é que aplica-se o algoritmo de Hillman-Dorian e que as patentes que compõem o Mayhem Path de uma rede de citação de patentes, elas reconstroem a principal trajetória tecnológica existente numa indústria. Só que aí começam os problemas, né? Os problemas de você adaptar uma metodologia que foi desenvolvida por uma rede de citação de artigos com uma quantidade relativamente pequena de artigos para uma rede de patentes com que muitas vezes você tem milhares de documentos. Por quê? Né? O que acontece? Eu costumo dizer, se nós temos o quê? Se é um banco de patentes ou é um cemitério de patentes. Porque as patentes, elas têm uma simetria de valor econômico muito grande. A imensa maioria das tecnologias patenteadas, elas possuem valor tecnológico irrisório. Muitas vezes, diante da incerteza das atividades de P&D, a empresa ela prefere patentear uma tecnologia inicial e depois, se ela percebe que aquela tecnologia não deu certo, a própria empresa ela opta por matar a patente. Como é que você mata uma patente? Né? Você deixa de pagar as taxas de manutenção daquela patente. Então, o que você tem? Você tem uma taxa de mortalidade tremenda das patentes, tá? Que as empresas simplesmente desistem delas, enquanto você tem alguns raríssimos documentos patentários que são relevantes para um determinado setor. E qual que é o problema? De certa forma, aquele algoritmo do Hillman-Dorian, ele não dá conta de lidar com essa heterogeneidade do valor das patentes. E foi mais ou menos o que a gente percebeu, né? Porque o banco de dados que a gente utilizou nesse artigo tem 7.234 patentes, né? Inicialmente era 1.200 de uma busca Alexa, depois a gente fez novas buscas por classes tecnológicas. A gente utilizou um robô para fazer a busca no USPTO e também para construir a rede. E aí, quando a gente aplicou o algoritmo do Hillman-Dorian, a gente visualizou uma série de problemas, né? Primeiro, aquele caminho principal, sobretudo quando você está chegando no final da trajetória, você acaba incorporando muitas patentes que tiveram uma morte muito breve, que elas foram descartadas pela empresa em pouco mais de um ano, tá? E também tecnologias, como você já está trabalhando com o setor consolidado,
eram tecnologias que não refletem a dinâmica do setor, tá? Então, dada essa dificuldade do algoritmo lidar com a heterogeneidade das patentes, lidar com uma rede muito grande, foi necessário desenvolver um novo método de identificação de trajetórias tecnológicas, tá? Para um tipo específico de rede chamado de scale free. Então, basicamente, o que nós fizemos, né? Existe toda uma outra linha, aquelas discussões que utilizam redes de citação de patentes para mapear trajetórias, elas estão publicadas, sobretudo, em journals neo-schumpeterianos. Agora, você tem trabalhos de físicos, tá? Os dois estão citados aqui nesse slide, um artigo é da Science e o outro é da Nature, que passaram a estudar aquilo que a gente chama de redes scale-free, livres de escala. O que é uma rede livre de escala? É uma rede que existe uma probabilidade estatística de existência de vértices. A probabilidade de existência de vértices altamente conectados é estatisticamente significativa. Então, o que quer dizer com isso? São redes que você tem uma assimetria das conexões, e quando a gente está falando das patentes, obviamente das citações. Então, você vai ter pouquíssimos vértices centrais, que é o que a gente chama de hubs, tá? Que vão possuir centenas de citações, muitas citações, enquanto a imensa maioria dos vértices, eles possuem poucas citações ou, na maioria das vezes, nenhuma citação. Então, uma rede de patentes, ela tem essa característica, tá? As citações, elas são preferenciais. As patentes mais novas, elas tendem a citar aquelas patentes mais antigas que reivindicam tecnologias maduras, tá? Consideradas relevantes para os avanços futuros. Essas tecnologias já consolidadas, elas tendem a ser preferencialmente citadas. E aí você tem um outro trabalho publicado na Nature, do Albert John e Barabás, que eles desenvolvem o quê? Um algoritmo de fragmentação da rede, que ele é capaz de identificar o quê? O número de hubs mínimo necessário para manter consistente o núcleo de uma rede scale-free, tá? Então, a ideia, basicamente, no método que a gente trabalhou, a gente tentou mesclar esses dois approaches, né? Esse algoritmo de fragmentação para redes scale-free e os trabalhos sobre Human Dorian relacionados a trajetórias. Bom, qual que é a ideia aqui, né? Como é que naquele cemitério de patentes, com milhares de patentes, mais de 7 mil patentes, tá? Como que a gente consegue identificar naquele cemitério uma subrede que abranja, que contenham aquelas tecnologias, aquelas patentes que foram cruciais para o setor, tá? Isso foi feito através de 5 passos metodológicos sequenciais. Esse artigo, ele é discutido também numa das aulas da disciplina OEDT. Então, quando a gente discute esse artigo, praticamente a ênfase foi, nesses passos metodológicos, uma descrição extremamente detalhada. Aqui, por razão de tempo, eu só vou elencá-los. Então, fica o convite, né, para os alunos se matricularem no OEDT, que depois leiam o artigo, e em OEDT a gente pode, novamente, quando chegar o momento, discutir com maior detalhe esses passos metodológicos. Então, primeiro passo, né, seria identificar, fazer o teste estatístico se a rede ela apresenta essa propriedade scale-free, ou seja, se existem hubs que recebem citações preferenciais, tá? Depois, se você já obteve essa confirmação, é aplicar esse algoritmo de fragmentação do Barabás para identificar esses hubs, tá? E só depois de ter identificado esses hubs extraído da rede original, que, no caso, você passa a adotar o cálculo daqueles indicadores de rede, o SPLC, do Human Dorian e o SPNT, que são indicadores o quê? Do potencial tecnológico daquela patente de desdobramentos futuros. Aí o quarto passo, né, que seria você
os hubs identificados no passo 2, você compara estatisticamente esses hubs de acordo com os indicadores de rede computado no passo 3, e daí você extrai uma subrede, tá? Apenas com aqueles hubs que apresentaram diferenças significativas nos testes estatísticos, tá? Então, ao adotar esses 5 passos, o que a gente obteve? Daquela rede de 7.000, né, foi obtida uma subrede com 55 patentes, que ela possui um componente, um núcleo fortemente conectado de 51 documentos e outras 24 patentes que não fazem conexão, tá, com esse núcleo. Então, vejam só, o que acontece, né? Como você tem aqui caminhos nessa rede, essa rede direcionada, isso permite organizar essa rede em camadas, em layers, né? E ao se deparar com o fato de você ter caminhos com mais de 3 conexões, isso indica a existência de trajetórias. Então, sempre a gente tem que ter em mente as questões problemas. Ao aplicar esses 5 primeiros passos, foram obtidas trajetórias que, fazendo uma leitura das patentes, elas são relevantes, elas refletem tecnologias que tiveram todo um período de maturidade, tecnologias que elas estão relacionadas aos produtos, ao tipo de semente que vem sendo compartilhado, mas tem uma segunda parte, né? Além de mapear as trajetórias, é preciso discutir o quê? Qual que é o efeito das estratégias de apropriabilidade sobre tais trajetórias. Então, você tem uma segunda dimensão aqui, que é a questão da escolha da definição de indicadores de apropriabilidade. Bom, ou seja, então esse é um outro desafio metodológico. Como é que você desenvolve indicadores patentários? Primeiro, né, para justificar que você fazer um corte tão radical, você de 7.000 patentes passar a trabalhar com 75, que essas 75 patentes são extremamente relevantes. O segundo desafio é que esse indicador ele tem que contribuir para atender aquela lacuna de pesquisa apresentada originalmente, né? Aí você tem uma dificuldade. Sempre que a gente fala de importância de uma patente, a maioria dos dados econômicos, ou seja, os contratos de royalty, licenciamento, as receitas geradas, são dados sigilosos que as empresas elas não divulgam. Qual que foi a nossa opção aqui? Que de fato também era informação disponível. Trabalhar como indicador de apropriabilidade com a contagem dos litígios patentários de cada patente. Então, basicamente, o que a gente está atendendo aqui? Existe uma dimensão de apropriabilidade, tá? Na teoria que se chama Legal Enforcement, que o que mostra isso, né? De acordo com o trabalho de Mark Hauser. Isso seria a capacidade que uma empresa tem, tá? De excluir outras empresas infratoras do mercado por meio de litígios de patente, de proteger a tecnologia pela via dos processos patentários, né? E existe um outro fato estilizado importante aqui, que as empresas, quando elas precisam dar início a um processo de violação de propriedade intelectual, elas vão escolher aqueles documentos mais robustos, que têm a maior probabilidade de vencer aquele processo. Então, de acordo com a Suzanne Scottmer, as empresas elas utilizam apenas 2% dos seus portfólios de patentes para dar início a processos de violação de propriedade intelectual. Então, basicamente, o que nós fizemos aqui, contamos para 7.000 patentes os litígios patentários. O que a gente chama de LE, Legal Enforcement 1 e Legal Enforcement 2, são simplesmente uma contagem de quantos processos patentários aquela patente deu origem, né? O que eu chamo de LE1 são processos contra outras empresas, tá, de sementes ou de base biotecnológica, e LE2, isso aqui é uma especificidade da indústria de sementes, são processos contra agricultores, porque qual que é a especificidade? Muitas vezes, existem algumas variedades agronômicas que o
agricultor ele tem condições de replicar a semente na fazenda. E quando ele faz isso, as próximas gerações elas herdam aquelas características biotecnológicas dos antecedentes. Então, você tem várias acusações de reprodução indevida das sementes nas fazendas que deram origem à propriedade intelectual também. Isso que eu estou contabilizando nesse indicador LE2. Então, esses foram os indicadores. Aqui tem a contagem para aquelas 75 patentes da subrede, tá? E aí a gente dá início à discussão dos resultados, né? A discussão sobre as trajetórias tecnológicas e os litígios patentários. Então, qual que é o ponto de início aqui? Aqui começamos com aquela subrede de 75 patentes, e esse é o único ponto que existiu uma intervenção humana do pesquisador, tá? Porque essas 75 patentes, na verdade 51 estão aqui nesse cluster conectado, foi feita a leitura do resumo das patentes e análise das classes tecnológicas atribuídas pelo avaliador para organizar essas patentes em duas trajetórias tecnológicas. Qual tipo de tecnologia elas estão reivindicando? Isso foi feito uma análise humana, tá? E isso deu origem, né? Nós percebemos que tínhamos duas trajetórias tecnológicas. A primeira delas são as chamadas tecnologias habilitadoras, né? Que é o que eu falei no início da apresentação. São aquelas ferramentas para você inserir o gene nas plantas e fazer com que a planta ela expresse aquele gene no momento correto, tá? E aqui é importante chamar atenção, né? Qual que é a periodização dessa trajetória? Em 1996, a gente tem o início da comercialização de sementes transgênicas nos Estados Unidos, tá? Então, reparem que essas tecnologias habilitadoras, elas estão concentradas naquilo que a gente chama de fase pré-operacional do setor, ou seja, antes do produto chegar ao mercado, tá? Elas têm início aqui nos anos 80 e 90. O que é interessante analisar aqui, né? Reparem como nós temos aqui uma imensa diversidade dos titulares patentários. Você tem nos anos 80 todo um processo de fortalecimento dos regimes de propriedade intelectual na agricultura, ou seja, várias remoções são retiradas para você poder patentear planta, gene, transformações genéticas. Isso atrai, aqui nós temos universidades, nós temos empresas de base biotecnológica, nós temos empresas de semente, existe uma grande diversidade dos titulares patentários, tá? Bom, isso aqui eu já falei para vocês, né? E aí a gente tem a segunda trajetória, antes de entrar, né? Só para ter uma ideia, nesse período pré-operacional, qual que era a estrutura de mercado da indústria de sementes, né? Você tinha uma concentração muito pequena, né? Se você for pegar as 5 maiores empresas do mundo em 1996, quando inicia o transgênico, somando as 5 maiores, você tinha apenas 13% do market share mundial, tá? A Pioneer, que era a maior empresa no período, tinha apenas 5% do mercado. Então, esse cenário de diversidade dos titulares patentários e de um setor que você tem uma concentração relativamente baixa, tá? Bom, e a segunda trajetória? Conforme você tem o início, né, da comercialização das sementes transgênicas, as atividades de patenteamento elas vão se alterando, tá? E elas passam a priorizar, sobretudo, o quê? O patenteamento daquelas sequências genéticas, tá? Capazes de gerar novas funcionalidades agrícolas. Então, basicamente, as patentes que estão nessa trajetória são sequências genéticas, né, capazes de tornar sementes resistentes contra insetos, que é o que a gente chama de tecnologia BT, ou tolerante quanto à aplicação de herbicidas. E, de fato, essas são as duas tecnologias dominantes. Hoje, nós temos mais de 90% das sementes transgênicas comercializadas, elas têm incorporado no seu genótipo, tá? Ou a resistência a herbicidas ou a
ou a resistência a insetos, ou a combinação das duas, tá? O que é interessante também discutir aqui nesse caso, né? Que nesse período você tem uma série de operações de fusão e aquisição, tá? Onde a Monsanto ela passa a adquirir diversas empresas de semente de base biotecnológica. DeKalb era uma empresa de semente, tá? Caldini e a Gracetus eram empresas de base biotecnológica. Então, basicamente, através dessas funções, dessas fusões e aquisições, praticamente todas essas as tecnologias habilitadoras mais importantes, elas são adquiridas e concentradas na mão de uma única empresa, que é a Monsanto, tá? E aí, essas patentes, elas se revelaram extremamente bloqueantes, ou seja, elas deram origem a vários processos judiciais contra outras empresas e fazendeiros. Qual que é a ideia desses processos? A ideia é a empresa titular dessas tecnologias, por meio desses processos, procurar excluir os seus rivais o acesso a essas ferramentas de inserção gênica e expressão gênicas capazes de desenvolver novos organismos geneticamente modificados. E aí, embora o indicador de litígio seja simples, né? Eu acho esses dados, eles são impressionantes. Vamos recordar, nós temos aqui 7.234 patentes, tá? Dessas 7.234, somente 81 patentes deram origem a litígios patentários, tá? 81 de 7.200, isso está alinhado com fato estilizado da literatura. Já tinha sido indicado pela Scotmore que é uma minoria, não chega a 2% as patentes que dão origem a processos patentários. Agora, o que chama atenção, tá? Essas 81 patentes, elas deram origem a 51 processos judiciais, e o que chama atenção é isso, tá? 34 ações judiciais, ou seja, 60% dos processos judiciais, tá? Eles foram iniciados por uma daquelas patentes que fazem parte daquela subrede de 75 patentes. Então, esse é um dado impressionante. Você imagina um algoritmo sem intervenção do pesquisador identificar um conjunto de 75 patentes, e nesse conjunto de 75 patentes, eles terem dado origem a quase 2/3 dos processos de violação de propriedade intelectual ocorridos no setor, tá? E o mais interessante isso, né, se a gente abre ainda mais, um conjunto de 2 famílias de patentes, de 8 patentes apenas, que a Monsanto obteve da DeKalb, deu origem a 1/3, a 19 litígios. Que são essas patentes? O que essas patentes da DeKalb fazem? São justamente, né, as patentes que reivindicam aquelas tecnologias habilitadoras, né, utilizadas no desenvolvimento de cultivares de milho, né? Bom, além dessa quantificação dos litígios, né, os litígios mais importantes, a gente leu as sentenças judiciais. Então, basicamente, essas 8 patentes aqui, elas tiveram envolvidas numa disputa entre a Monsanto e a Syngenta. Basicamente, nós temos 3 grandes empresas que comercializam sementes transgênicas. Além da Monsanto, nós temos a Syngenta e a DuPont Pioneer, no período, tá? E qual que é a ideia aqui? A Syngenta, quando ela foi iniciar o desenvolvimento de um gene chamado GA21, que ela adquiriu de uma outra empresa de base biotecnológica, ela foi acusada pela Monsanto de estar infringindo as técnicas de bombardeamento celular, que são as técnicas que você utiliza para inserir o gene em variedades de milho, né? Esse processo se arrastou por ano. A Syngenta, ela ganhou o processo, mas isso demorou tanto tempo para sair a sentença da Suprema Corte, que aquele gene que ela tinha o direito de utilizar já se tornou defasado, já se tornou um gene defasado, que foi substituído por outros genes que se mostraram mais eficientes, tá? Um outro processo que a gente também leu, uma patente aqui da trajetória número 1,
que é a patente-chave para conferir a tolerância ao herbicida, você tem uma acusação da Monsanto de que a DuPont infringiu esse gene ao combiná-lo com outro gene desenvolvido pela DuPont, e em 2012, né, o que acontece? A Monsanto se sai vitoriosa nesse processo e a DuPont é obrigada a pagar uma indenização de 1,75 bilhões de dólares à Monsanto, tá? Que na época foi o segundo litígio patentário mais caro da história. Agora, então, o que é interessante, né? Aquela estrutura pulverizada de mercado, com as sementes transgênicas, né? Essas patentes bloqueantes, esses litígios que eles se prolongaram, possibilitaram com que a Monsanto se tornasse a maior empresa de sementes do mundo, porque aqueles litígios possibilitaram a Monsanto, ao controlar as ferramentas para criar novos transgênicos, né, possibilitou que os produtos da Monsanto tivessem praticamente um monopólio de 10 anos nos Estados Unidos, né? Outro fato interessante é que essas patentes, muitas delas eram dos anos 80, então elas começam a partir de 2009, anos 80 e 90, elas começam a expirar. Só que mesmo com aquelas patentes expirando e você surgindo novos produtos que são transgênicos, a Monsanto ela consegue aumentar a sua participação de mercado mesmo após o surgimento de produtos concorrentes, tá? E o que acontece, né? Então, qual que é a ideia aqui? Você tem uma revogação da proteção concedida àquelas tecnologias habilitadoras, tá? Perde-se a condição de monopolista, porém a participação de mercado, tá, da empresa se aumenta. Qual que é a ideia aqui, né? Quando você perde a condição de monopolista, você tem um redicionamento dos programas de P&D da Monsanto, em vez de você estar patenteando sequências genéticas para os programas de melhoramento de plantas, para o desenvolvimento de novas sementes e o patenteamento dessas plantas. Qual que é a ideia? Agora que todos os concorrentes podem desenvolver a sua sequência genética, se eu controlar os principais bancos de germoplasma, os principais bancos de semente, eu posso evitar que os concorrentes eles tenham sementes de alta qualidade para inserir os seus genes, tá? Isso eu acho que fica muito claro, porque quando você patenteia uma semente, você tem uma classe tecnológica específica, né? Então, esse gráfico ele mostra isso de forma muito clara, porque se você pega a fase pré-operacional antes dos transgênicos até 96, né? Quando você está patenteando tecnologias de engenharia genética, sequências, você tinha uma diversidade dos titulares de patentes e praticamente, tá, a porcentagem de patentes de sementes era muito pequena, tá? Quando você pega a fase operacional, você tem duas empresas que se destacam como maiores titulares de patentes, que é a Monsanto e a DuPont Pioneer, tá? Ao comprar a Pioneer, a DuPont herda o maior banco de germoplasma até então de milho, e vocês reparem que essas empresas passam a patentear uma quantidade cada vez mais de semente. Então, no caso da Monsanto, nesse período de 97 a 2002, 75% das patentes são sementes. Isso aqui no Brasil não é possível você patentear a semente, mas nos Estados Unidos, sim, tá? Então, se a gente for remeter às questões problemas, o que esse exercício ele discute? Que esses litígios que se arrastaram por ano, eles atrasaram os investimentos de pesquisa e desenvolvimento dos rivais e deram oportunidade para a Monsanto, né? Primeiro, direcionar as trajetórias tecnológicas no sentido de duas tecnologias, né? Que é a resistência contra pragas e a tolerância aos herbicidas. Por que isso? Porque o principal herbicida comercializado no mundo na ocasião é o glifosato, tá? O Roundup, que também era produzido pela Monsanto no período, então você tinha interesse que criar uma semente tolerante ao seu próprio herbicida para estimular soluções integradas. Mais importante que isso, né? Esses litígios que levaram tempo, que tomaram todo esse tempo,
eles possibilitaram o seguinte: tempo necessário para essa empresa ela fornecer seus ativos complementares, o que eu estou chamando aqui, o seu banco de sementes, criar um banco de semente, tá? Criar esses ativos, a proximidade com os agricultores, para conseguir manter a sua liderança após aquelas patentes bloqueantes originais explorarem, tá? Então, essa é uma conclusão interessante do trabalho, né? Que muitas vezes, quando a gente trabalha com patentes litigadas, o valor de uma patente litigada, ele pode ser muito maior para uma empresa, né? Do que simplesmente aqueles dados econômicos, como as receitas geradas por licenciamento, por royalties ou as multas obtidas em processos. Isso dá tempo para a empresa pioneira construir os artigos necessários para se manter uma posição dominante após a expiração daquelas patentes. Bom, então, para encerrar, né, esse trabalho, eu acho que ele tem contribuições teóricas. Então, a primeira contribuição teórica está em responder essas duas questões problemas, né? Ou seja, o primeiro trabalho é mostrar como as estratégias, os mecanismos de apropriabilidade, eles vão se alterando conforme a trajetória a tecnologia vai se desenvolvendo, das primeiras descobertas científicas até os produtos finais, tá? E o segundo, né, o elemento, discutir o quê? Como um setor você tem mudanças na estrutura de mercado que são causadas o quê? Por inovações tecnológicas, tá? Essas que são as duas contribuições teóricas, discutir como algumas patentes-chave, elas são essenciais para orientar o direcionamento de trajetórias tecnológicas, e o trabalho também tem uma contribuição metodológica, ou seja, ele desenvolve um novo método de identificação de trajetórias em redes scale-free, que obteve melhor resultado do que o algoritmo de Hillman-Doria, tá? Então, essas são as referências e eu agradeço a todos a atenção. Bem, muito obrigada, Vinícius, pela apresentação. Eu não sei como é que vocês preferem organizar, se a gente deixa as perguntas para o final ou se a gente... Eu acho que a gente podia deixar para o final. O que vocês acham? O que você acha, Vinícius? Você tem preferência? Então, fica a critério dos Então, organizadores e da Patrícia. Não, eu tô tranquila também, por mim. Então, tá bom. Então, a gente podia passar para a fala da Patrícia. Vou agradecer ao Vinícius mais uma vez pela apresentação. E aí, pessoal, quem tiver dúvidas, comentários, enfim, os que estão aqui conosco na sala, os alunos podem aguardar, e aí, ao final, a gente abre para as perguntas. E quem estiver acompanhando pelo YouTube, é só escrever no chat, que aí eu leio no fim, quando a gente abrir para as perguntas. Tá bom? Bem, então, Patrícia, obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra para você. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez ao Zé e à Camila pelo convite de estar aqui com vocês. Quero parabenizar o Vinícius pela apresentação. Como ele mesmo disse, também é um prazer estar aqui de novo com professores e alunos do IE. Assim, é um grande prazer estar de volta para poder falar desse trabalho que foi o meu trabalho aí de defesa de tese de doutorado. Deixa eu só, vamos lá, compartilhar, espero que dê tudo certo. Deixa eu compartilhar tudo. Que acho que vai. Vocês só conseguem me avisar, por favor, se vocês estão vendo a apresentação, que eu não estou vendo mais ninguém. Estamos. Ok, estamos perfeito. vendo. Tá, obrigada, gente. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui um estudo de caso, né, que eu fiz para analisar o programa de crédito fundiário aqui no Brasil. Esse estudo, né, ele está baseado na minha tese de doutorado, que eu deixei o título dela aí depois, para se alguém, né, quiser se aprofundar. Capital social e política de combate à pobreza rural no Brasil, uma abordagem em redes. Foi orientado aí pelo Zé, teve como orientação o Marcelo Magalhães, da Unesp, e também a professora Janine Wedel, onde eu fiz o sanduíche, na George Mason University.
E originalmente, na verdade, eu estava até me lembrando que já tem 9 anos que eu defendi essa tese. A ideia não era trabalhar com redes, eu comecei querendo continuar uma análise quantitativa, que na época, né, não era CEA, era NEA, na época o NEA já vinha fazendo uma análise desses programas, e eu queria continuar a análise do programa e trazer, além da análise quantitativa, uma análise qualitativa. Foi o Zé Maria que teve a grande ideia de trabalhar com redes, e eu sou muito grata ao Zé por isso, porque eu não conhecia a metodologia, e foi a partir desse momento que eu fui conhecer. Também me lembro que eu fiz um curso, que eu acho que foi um curso de férias, que a professora Ivete dava na época sobre rede, que foi maravilhoso. Eu não sei se a Ivete ainda dá esse curso, mas foi um curso assim que me ajudou muito a entender sobre redes e sobre a metodologia. Então, eu fiz uma apresentação aqui para falar um pouquinho da contextualização da tese, mas eu quis focar um pouco mais nas redes, porque acho que, né, acredito que vai ser o que vai interessar mais aqui os alunos que estão assistindo a gente. Então, o contexto aqui é um contexto, né, que ainda é um contexto, a gente ainda tem alguns bolsões de pobreza rural no Brasil bastante persistentes. E aí eu estava analisando, eu já vinha analisando, né, na minha dissertação eu analisei os diversos olhares sobre reforma agrária, e aí que também foi no IE, e aí no doutorado eu fui analisar mais profundamente aí as estratégias para combate à pobreza rural, mas analisar o Cédula da Terra, né, que a gente chama aí de PCT. O PCT, ele foi um programa que depois ele se expandiu para o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que existe até hoje, mas ele foi uma espécie de programa piloto, digamos assim, né, que concedia crédito rural aos agricultores sem terra para aquisição de imóveis, né, mas existia uma característica do PCT, que era que esse crédito ele deveria ser tomado necessariamente em associações, né, você tinha dentro de toda a perspectiva do programa uma ideia de que as associações, eles trabalhando em conjunto, eles se fortaleceriam e conseguiriam se desenvolver melhor, conseguiriam se integrar melhor nos mercados, para que, de fato, conseguissem aí pagar a dívida, né, porque eles faziam uma dívida para adquirir esses imóveis e aumentar ali o grau de desenvolvimento daquelas regiões. Então, tinha um componente muito grande de capital social, e o PCT era um projeto que ele começa nos anos 90, em 2004, o pessoal do CEA fez uma pesquisa e eu voltei para lá 10 anos depois, em 2014, para responder essa pergunta aqui, né, se ainda restava algum espaço para o capital social, ou seja, para o desenvolvimento desses vínculos, como elemento aí fundamental de desenvolvimento desses projetos. Então, o meu objetivo geral era mapear a rede, né? Aí utilizei rede, não ia utilizar inicialmente, aí aprendi, né? Integrei a rede para dentro da proposta da tese, e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma genial ideia do Zé Maria na época, porque até hoje eu uso rede em outros contextos, né? Eu acho que, principalmente para quem está querendo trabalhar com avaliação de política pública, você pode utilizar rede em tudo, basicamente. Eu acho que, de fato, concordo com o Zé, que o Zé falou mais cedo, é uma ferramenta extremamente dinâmica e que dá para aplicar em diversos contextos. Acho que o meu trabalho e o trabalho do Vinícius aqui, eles mostram, né, a diferença de tópicos e de temas que você pode trabalhar em redes. Eu usei, né, como metodologia, eu fiz uma pesquisa de campo, eu selecionei alguns projetos. O PCT foi um projeto que trabalhou com vários estados da região Nordeste e também com o norte de Minas Gerais. Eu não fiz uma pesquisa de campo extensa, como eles fizeram no passado, tá? Eu fiz uma pesquisa bem menor, eu fiz uma pesquisa em 8 associações, em 8 projetos, no estado da Bahia e no norte de Minas Gerais. Tem vários fatores que fizeram com que a gente fizesse essa pesquisa menor. Teve problema de financiamento, teve problema de tempo, tá? Então a gente teve que fazer esse recorte um pouco mais delimitado. E aí eu fui utilizar o NetMap, que foi a metodologia de rede que eu usei, que foi uma metodologia desenvolvida por uma pesquisadora chamada Eva Schiffer,
que na época estava no Banco Mundial, hoje ela não está mais, e até a escolha do meu doutorado de sanduíche também teve relação com isso. Eu fui para Washington fazer o sanduíche na George Mason University, porque a Eva Schiffer estava no Banco Mundial, então eu consegui ter contato com ela lá para fazer essa ponte. E aí a hipótese geral que eu tinha quando eu comecei a tese era que o desenvolvimento do capital social ele dependia de fato, você criar vínculos sociais internos entre os agentes que participavam ali daquela associação, mas das associações para fora, né, para poder fortalecer relações de confiança e sistemas organizacionais. Né? Como eu já falei aqui para vocês, né, esse é um projeto que começa lá nos anos 90, o capital social era o foco aí do programa, e no caso brasileiro, essa iniciativa, né, de crédito fundiário, até hoje, ela roda, digamos assim, em conjunto com a chamada reforma agrária tradicional, que ela é feita pelo INCRA, né? Então a gente tem esses dois casos aí, o que a gente chama de reforma agrária clássica, que é feita ali pelo Estado, e os projetos de crédito fundiário ficaram conhecidos, né, como a reforma agrária aí via mercado, porque são feitos via aí concessão de crédito. Tá? O que eu já tinha como resultado, que foi uma coisa que eu trouxe lá da minha dissertação, é que tanto a reforma tradicional, né, a clássica, quanto essa de mercado, elas promoveram melhorias nas condições de vida, mas ambas tinham problemas de inserção desses agricultores nos mercados locais e, de fato, para a superação plena da condição de pobreza. E tinha um agravante a mais quando a gente está falando da via por crédito, que é a dívida contraída. Né? Inclusive, nas pesquisas de campo, nos casos mais, digamos assim, delicados e com pouco desenvolvimento, esses agricultores tinham lá uma dívida, alguns deles tinham o nome negativado, inclusive por causa dessa dívida, então tinha esse agravante a mais. Né? Como eu já falei para vocês, eu fiz uma seleção de 8 projetos entre Minas e Bahia, e aí eu fui aplicar o NetMap. Né? Eu estou falando eu fui, mas na verdade foi uma equipe, na época também tinha a Josi, que começou a trabalhar com redes. Não se falava muito de redes há quase 10 anos atrás, eu mesma nunca tinha ouvido falar, tinham pouquíssimos trabalhos, então assim, eu tinha pouca margem de manobra para trabalhar com redes. Eu acho que hoje em dia já tem um outro mundo, então eu fiz uma aplicação aqui do método da forma mais feijão com arroz possível, para poder ter um trabalho para entregar, mas hoje em dia eu acho que já tem muitas outras coisas para explorar. Eu acho que essa questão, por exemplo, de block modeling é algo que eu não fiz, mas que eu acho que é o futuro da coisa, então acho que hoje tem mais corpo. Né? O NetMap, ele é uma metodologia de aplicação de rede que é muito realizada no que a gente chama de perspectiva egocêntrica, né? Você tem uma entrevista, você faz uma entrevista que vai ser realizada segundo a percepção, ou de um agente ou de um grupo de agentes sobre as relações sociais ali. Então, ela tem um grau de subjetividade bastante importante, ou não dá para desconsiderar. E aqui não é nem uma observação da autora, tá? Da Schiffer, no caso, é uma observação minha. Eu acho que esse método é um método para a rede pequena. Tá? Para a rede aí, no máximo 50 agentes. Eu acho que, na verdade, assim, mais de 20, eu acho que ele já começa a ficar meio complicado de ser operacionalizado. Tá? Não é uma proibição, mas eu acho que ele tem uma característica de rede mais pequena. Você faz uma entrevista com os atores, você pode classificar esses atores. Então, por exemplo, sei lá, setor público, setor privado, comércio, serviços, e você também classifica as relações, né? Então, relações de apoio, relações de comércio, de produção e assim por diante. Aqui tem, por exemplo, os artigos da Schiffer, né, que eu usei aí como referência, depois eu deixo as referências completas também lá na frente. Eu posso compartilhar esse material aqui também para quem tiver interesse. E aí, a entrevista em si, ela é uma entrevista semi-estruturada, ela tem basicamente 4 questões, né? As questões são quem está envolvido naquela comunidade que você está tentando analisar, como que eles se relacionam, que aí são as relações entre eles, que podem ser tanto bidirecionais como unidirecionais,
quando a gente está tratando de questões mais sociais, eu diria que na grande maioria das vezes elas vão ser muito mais bidirecionais do que direcionais, mas elas existem. Qual é o grau de influência de cada um? Então, para estudar influência, na época, no doutorado, eu fiz um ranking de influência de 0 a 10, que eu perguntava, né, para os entrevistados, ó, de 0 a 10, qual é a influência desse ator, e eles iam respondendo, e eu fui montando esse ranking, né? Nas pesquisas que eu fiz depois, eu já não faço mais um ranking de 0 a 10, eu faço de 0 a 5. Isso é tudo meio adaptável, tá? Você vai adaptando de acordo com a realidade aí que você tá tratando, com o objeto de pesquisa que você tem. E, por último, quais são os objetivos, né? Cada agente pode ter um objetivo diferente naquela rede. Então, pode ser um objetivo econômico, pode ser um objetivo político, pode ser um objetivo de suporte, de apoio. Então, você pode também diferenciar os objetivos, né? Eu trouxe até aqui um exemplo de um trabalho, usando o NetMap também, que eu estou fazendo esse ano, que não tem nada a ver com esse aqui, mas só para vocês verem. Quando você faz a entrevista, você sai com... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu não sei se vocês não estiverem enxergando, mas você sai com um documento que é basicamente uma cartolina, onde você vai colocando os agentes, vai fazendo as relações, vai colocando os pesos, e isso aqui se transforma numa matriz, né? Que é aquelas matrizes até que o Zé estava mostrando, né? Então, você tem isso aqui, né? Onde você tem os agentes, cada uma aí dos agentes, as relações com cores diferentes, você pode ter mais de um tipo de relação, os rankings, né? A Schiffer, isso aqui é o modelo da Schiffer, ela usava o ranking como torres de influência, né? Eu uso o ranking como de 0 a 10 ou de 0 a 5. E os objetivos pelas letras aqui, né? Aqui, no caso, ela tem political, development, ou os dois juntos, né? Dependendo aí do tipo de agente que você tem. Fez isso aqui na entrevista, você vai transformar isso aqui nas matrizes quadradas, né? Então, você vai ter aí os agentes nas linhas e nas colunas, e você vai classificando a ausência de relação por 0 e a existência por 1. Né? Eu, geralmente, vou fazendo essas matrizes para cada tipo de relação, e depois eu junto isso numa matriz única, que vai ter todas as relações ali. Na tese, eu usei o Pajek e usei o Cinet como softwares. Hoje em dia, eu só uso o Pajek, eu não uso mais o Cinet, para ser bem sincera. E o Pajek, eu acho que a referência que mais me ajudou para trabalhar com o Pajek, que me ajuda até hoje, é o livro do Noi, esse também que o Zé Maria falou aí no começo, tá? Porque você, né, monta essas matrizes, e as matrizes, ou tanto em Excel ou em arquivo de textos, você sobe elas no Pajek para poder fazer aí as análises de indicadores, né? Na minha tese, eu utilizei 3 categorias de indicadores de rede: indicadores de coesão, indicadores de intermediação e indicadores de posição, né? Dos indicadores de coesão, eu usei a densidade da rede. Então, a densidade da rede é basicamente o número de relações possíveis naquela rede, que é 100%, como se todo mundo estivesse conectado, e o número de relações que existem naquela rede, né? Então, de 100%, você tem lá 50% das relações, e assim por diante, tá? Eu também usei centralidade de grau, segundo peso, né? Então, aqui é um indicador que vai demonstrar o número de atores com os quais um ator está conectado, né? Então, aqui a gente vai cair na discussão lá dos degrees. Então, a gente tem os in degrees, que é o quanto esse ator está recebendo, e os out degrees, que é o quanto ele está levando informação para fora dessa rede. Aí você pode fazer isso de acordo com o peso, né? Eu usava muito peso nas redes quando eu tinha um agente, por exemplo, que tinha mais de uma relação. Então, eu ia dando pesos, maior peso para ele dentro daquela rede, porque ele tinha uma relação comercial, uma relação política e uma relação normativa. Então, ele tinha um peso 3. Então, eu ia aumentando o peso dos agentes naquela rede de acordo com a quantidade de relações distintas que ele ia tendo. Dos indicadores de intermediação, eu usei o grau de intermediação, né, o betweenness, que aqui, para mim, é um indicador muito importante de rede, talvez das redes que eu trabalho até hoje, para fazer avaliação de política pública.
Esse indicador, para mim, é muito importante, porque ele vai mostrar quem são os atores ponte, ou seja, aqueles que conseguem, dentro da rede, intermediar relações com outros nós, né? Quando a gente está falando de capital social, isso aqui é muito importante. Então, esse foi o principal indicador de intermediação que eu usei, e de posição à popularidade, né? Que também tem a ver com centralidade de grau, mas tem a ver, os atores populares dentro de uma rede são aqueles que recebem muitas relações, ou seja, que são muito procurados por outros agentes que fazem parte aí dessa rede, né? Eu não trouxe todas as redes aqui e nem todos os indicadores, isso tem detalhado lá na tese, para quem quiser ver, essa tese está aí disponível na biblioteca do IE. Eu trouxe aqui os melhores e piores casos de cada região, né? Tanto em Minas quanto na Bahia. Aqui em Minas eu trouxe o caso da Associação para a Terra 2, no norte de Minas, e aí, assim, essa primeira rede, né, que vocês estão vendo aqui à esquerda aí da tela, ela parece ser uma rede, né, com muitos agentes e muitas relações, ela é a rede que tem a maior densidade, mas ela acabou se tornando, pelos próprios indicadores e pela própria realidade da região ali, uma rede muito fechada em si mesma, né? Então, aqui, por exemplo, só para explicar, né, a rede, você tem a tipologia dos agentes, então, cada bolinha aqui é um agente. Os agentes pretos são os agentes locais, os roxos, o setor público, azuis, os bancos, porque tem uma intermediação com o setor bancário por conta aí, né, da dívida contraída. Os verdes são organizações sociais e os laranjas são mercado, né, como que é a relação deles para fora, com fornecedores, com compradores. E isso a cor das bolinhas, né? As relações também têm cores, né? E cada uma delas significa uma coisa. Então, as marrons eram relações normativas, vermelhas financeira, roxas de apoio, amarela de subsídio, quando tinha alguma relação com a Emater, por exemplo, aqui, que é um órgão, né, de assistência rural, e as laranjas, as comerciais. Isso para todas as redes. E o tamanho do agente, o tamanho dessa bolinha, digamos assim, era o grau de influência, né, de 0 a 10 aqui no caso. Então, quanto maior o tamanho, né, mais influente é esse agente aqui na rede. A Paraterra, que foi, digamos assim, o pior caso em Minas Gerais, eles tinham, a rede está quase toda roxa aqui, então era muita relação de apoio interno, mas você tinha pouquíssima relação externa, né, que são aqui os atores laranja e as redes laranja, então você só vai ter 2 aqui, então era praticamente uma rede de subsistência, né, apesar de ter muitas relações e ter uma densidade muito alta. Essa outra rede, né, a rede de Verdelândia, que está aqui na direita, ela é uma rede com bem menos relações, ela vai ter uma densidade, inclusive, menor, mas ela vai ter mais relações externas, inclusive uma dessas relações externas era a Nestlé, porque eles forneciam leite para a Nestlé na época, então eles tinham uma condição muito melhor de sobrevivência, digamos assim, eles conseguiram, inclusive, pagar a dívida na época, eles já tinham. Eu não me lembro aqui exatamente agora se eles já tinham pago a dívida ou se faltava 1 ou 2 prestações. Então, o próprio visual das redes, ele já mostra muita coisa, né? E eu acho que isso é o mais legal, tá? Só a análise do visual já traz muita coisa para além dos dados, né? Aqui são as redes da Bahia, a gente tem aqui a Tucano, né, a Associação Queimadas no município de Tucano, na Bahia, foi a pior dos da Bahia, que também tinha aqui muita, né, você começa a ver uma rede muito fechada em si e poucos agentes externos, isso sempre é um problema. E a rede em Euclides da Cunha, né, Associação em Vila Canaã, a melhor rede da Bahia e a melhor rede de todos, tá? A mais integrada, esses aqui já tinham pago, estavam muito bem colocados já ali naquela região, eles tinham parceria com o Conab, com vários armazéns, com diferentes fornecedores e compradores, tinham conseguido outros financiamentos via Banco do Brasil, Banco do Nordeste, então, assim, e eu acho que a grande diferença aqui, quando eu fui analisar isso aqui, que essa rede em especial de Euclides da Cunha tinha,
é que eles tinham uma relação muito forte e muito próxima com o poder público municipal. Então, por exemplo, essa era uma região que estava tendo muita reforma de estrada, as estradas eram excelentes, foram as melhores estradas que a gente já pegou, então eles não tinham problema com questão de escoamento, que era uma coisa que a gente não via nos outros lugares. Eles tinham acesso a linhas de financiamento específicos, com bancos, né? Aqui, no caso, era o Ascob, né? Com essas cooperativas específicas aí, para financiamento rural. Eles tinham uma relação quase que direta com o prefeito, porque o prefeito era primo da pessoa que liderava a associação. Então, assim, eles conseguiam ter uma articulação institucional muito forte, isso que fez muita diferença no desenvolvimento aí dessas comunidades. Então, assim, só a análise visual, ela já trazia muita coisa entre as redes, tá? Eu falo que os indicadores aqui, eles só confirmaram muito do que a gente já via visualmente, e além dos indicadores, eu também acho que quando você vai trabalhar em rede, você não pode ficar preso nos indicadores. Eu acho que tem outras questões qualitativas, que eu até vou mostrar aqui depois, que também fazem a diferença para a análise. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho dos indicadores primeiro. Nos indicadores de coesão, a gente via uma densidade muito elevada na maioria dos casos, porque... E aí foi uma outra coisa também, né? Ao longo do percurso, eu comecei a perceber, e quem me ajudou muito nesse processo foi o Marcelo Magalhães, que não dava para analisar a capital social como uma coisa só, porque, na verdade, você tinha distintos capitais sociais aqui sendo desenvolvidos, né? Você tinha o poder do vínculo social entre eles, interno, que era muito grande entre as associações. Você tinha o capital social produtivo, que era como que eles se organizavam na questão da produção, porque, inclusive, era uma obrigatoriedade de ter produção coletiva. Então, você também tinha um capital social produtivo, e você tinha a necessidade de um capital social, de um vínculo com as instituições, especialmente aí, instituições públicas, instituições financeiras. Então, eu fui, ao longo do processo, subdividindo isso. Você tinha uma densidade muito elevada, na maioria dos casos, você tinha um capital social interno muito forte. Entre eles, realmente, a associação, ela criou isso, tá? Em média, aí, 12 links, né? A maioria dos agentes estava distante da média, ou seja, estava acima da média, tá? Os indicadores de fluxo, né? O grau de intermediação. As melhores associações, as que tinham, né, os melhores indicadores e tudo mais, tinham também os melhores graus de intermediação, porque conseguiam fazer a ponte para fora. As piores redes, elas tinham um grau de intermediação muito pequeno, porque elas ficavam fechadinhas e acabavam sendo ali, basicamente, uma produção para subsistência. Eles não conseguiam ir para fora. Então, esse indicador ele foi muito, muito importante. E a popularidade, indicador de posição, né, estava muito voltado para os agentes internos, né, que eram muito solicitados entre si, digamos assim. Tá? Também não trouxe todos os valores aqui de indicadores, tem isso mais lá detalhado na rede, mas aqui são os de densidade, né, então, assim, você tem projetos com densidade, por exemplo, o Para a Terra 2, que foi a pior associação do ponto de vista de desenvolvimento em Minas Gerais, tinha uma densidade de 98%. Porque é isso, totalmente fechada para dentro, assim, né? E a Vila Canaã, que foi a melhor associação que eu visitei, tinha uma densidade bem mais baixa, 31%. Mas conseguia fazer mais conexão para fora, e isso foi aí bastante determinante. E aqui você tem a média, né, de conexões aí, essa última coluna aqui, entre essas oito associações. Tá? E aí o grau de intermediação, que basicamente é o contrário da densidade, né? As que tinham, por exemplo, Para a Terra, que tinha uma densidade altíssima, vai ter um grau de intermediação de 9%, né? Bem baixo, enquanto que a Vila Canaã vai ter um grau de intermediação de 59%. Ou seja, uma capacidade de fazer pontes, né, com outros agentes, principalmente para fora, que fez muita diferença aqui no desenvolvimento dessa comunidade da Bahia. No geral, os projetos da Bahia, eles tiveram um desenvolvimento melhor do que os projetos do norte de Minas. Tá? O norte de Minas, mesmo a melhor do norte de Minas,
ela não chegava muito perto do que a gente encontrou na Bahia, né? Então, existia uma diferença muito clara nesse sentido. Aqui o que eu estou chamando de extra, né, é aquela coisa que eu falo que tem, quando você está trabalhando principalmente com questões qualitativas, eu acho que você tem que trazer outras perguntas para além da rede, né? Eu acho que a rede é importante, mas tem outras perguntas. Então, essa tabela aqui, e que conversa muito com a análise de redes, né? Eu fiz um questionário com eles sobre demandas atendidas e benefícios que cada uma das associações foi tendo ao longo aí desse processo, né? Então, o que eu estou chamando de benefícios aqui, né? Barragem, açude, cisterna, sistema de abastecimento, eletrificação rural, vias de acesso, habitação, melhoria sanitária, presença de escola, agroindústria, né? Casa de farinha aqui, que era muito, muito comum, instalações para produção, para armazenamento, capacidade de mecanização agrícola, novas formas de comunicação, irrigação, e por aí vai, né, e outros. Então, a gente vê aqui, por exemplo, Marabá e Paraterra tem um buraco. Né, eu lembro bem quando o Zé Maria viu essa tabela a primeira vez, ele falou, olha, isso aqui é muito determinante, você tem um buraco. E são associações com um baixíssimo grau de desenvolvimento e que por sua vez, tinham muitos problemas com aumento do endividamento. Né? Então, isso aqui, ele corrobora, né, essa tabela, de alguma maneira, ela corrobora os resultados que a rede trouxe. Então, eu acho isso muito importante. Eu trabalho com redes até hoje para fazer avaliação de políticas públicas, não mais com crédito fundiário. Já trabalhei com avaliação de rede para ver cooperação internacional do ponto de vista do governo brasileiro. Estou trabalhando com redes agora para ver análise de políticas de gênero entre os ministérios, né? Mais para uma perspectiva de economia de gênero. E nunca é só a rede, é a rede junto com outros indicadores qualitativos que retroalimentam aqui os indicadores de rede mesmo, né? E eu acho que tem também essa possibilidade de ir para uma coisa mais econométrica. Eu gostaria muito de aprender, porque eu honestamente não sei fazer. O Zé Maria lá atrás falou isso para mim de block modeling, mas assim, na época não tive tempo, infelizmente, de fazer, mas tenho muita vontade de fazer e de aprender, porque eu acho que é uma abertura para algo a mais, para trazer um corpo a mais aqui para as análises, sem sombra de dúvidas. E aí, assim, a avaliação final era que persistiam, né? Porque eu estava voltando lá depois de 10 anos, né? Persistiam 3 problemas fundamentais, que era desenvolvimento de produção, principalmente acesso a maquinário e acesso à água, né? Porque em muitos locais aqui o acesso à água era muito determinante, era muito precário. Outro problema fundamental é a infraestrutura e acesso ao crédito, tá? E crédito contínuo, né? Porque uma coisa é o acesso ao crédito, você conseguir ter acesso à terra, outra coisa é você ter processos de crédito contínuo, a gente está falando aí de mais de 10 anos, para a parte produtiva, de fato. E um terceiro problema, principalmente para os projetos que não tinham conseguido pagar a dívida original, digamos assim, que era, infelizmente, a grande maioria, eles precisavam refinanciar essas dívidas e tinham muitas dificuldades. Você tinha muitos agricultores que já estavam com o nome negativado. Com o nome negativado, ele não conseguia pegar outro crédito para poder pegar crédito para produção, e aí isso virava um ciclo sem fim aí de incapacidade de gerenciamento de dívida e uma produção que fica aí basicamente voltada para a subsistência. Em relação à criação de vínculo, né, a importância do capital social, tinha uma relevância das relações sociais, especialmente internas, que todos os projetos desenvolveram, sem exceções. Mas, na minha perspectiva, o que mais faltava era o capital social institucional, e aí falando tanto de poder público quanto de instituições financeiras, que também travava o capital social produtivo. Porque eles não conseguiam criar esse capital institucional, eles não conseguiam ter uma produção forte, não conseguiam ter inserção nos mercados locais, e aí a coisa, né, você não conseguia pagar a dívida e você estava perpetuando a pobreza ali com o adicional de uma dívida a ser paga. Eu fiz até sugestões na época de iniciativas que poderiam melhorar muito serviços, melhorar, digamos assim, né, os serviços prestados ali. Muitos agricultores, por exemplo, falavam que
queriam ter espaço para entrar nas feiras das cidades mais próximas e não estavam conseguindo, porque não conseguiam aí autorização, né, ou de prefeitura, de quem quer que seja. Então, assim, não era nada... Você tinha iniciativas que iam precisar de mais dinheiro, de refinanciamento e tudo mais, mas você tinha algumas iniciativas que não eram tão complexas e que poderiam aí ajudar esses agricultores, né? Aqui tem aí algumas das referências, eu não trouxe todas aqui, né? Na tese também tem mais tudo completo. E aí agradeço, deixo o meu e-mail aí, fico à disposição se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvida, tá? Eu fico aqui à disposição, agradecendo mais uma vez aí pelo convite. Obrigada, gente. Olha, eu só queria fazer um comentário metodológico. É o seguinte, quando ela faz essa, vamos dizer, essas dimensões do NetMap, né, ela praticamente está trabalhando, como vocês viram, tem as cores, né, que não é uma partição típica de redes, e sim, né, sim uma rede multilayer. Na verdade, ela está colocando numa só camada uma rede de muitas camadas. Tá? Então, é diferente quando você faz uma partição, tá certo? Você, por exemplo, países, né, em relação a PIB, então eu posso fazer uma partição, um vetor de países, né? Países de PIB grande, países de PIB pequeno, países desenvolvidos, não desenvolvidos, tá? Isso é uma partição. Tá? Aqui ela está pegando dimensões diferentes. Então, por exemplo, crédito, a parte do auxílio financeiro. Então, isso permitiria, e na época lá, quando a gente trabalhou com isso, não estava bem desenvolvido essa parte de redes multicamadas. Tá? Então, esse tipo de trabalho, agora, ele pode olhar assim, bom, vamos olhar só a dimensão financeira. E aí, quem está circulando na dimensão financeira? Quem são os caras? Vamos olhar a dimensão produtiva, vamos olhar a assistência técnica, entendeu? E depois ver quem transita pelas diferentes camadas. Então, isso aí fica uma coisa mais... Vamos dizer, ajuda ainda a ficar mais simples, as redes vão ficar mais bem, menos, assim, com menos intrincadas, e ao mesmo tempo você vai poder ver as conexões entre as diferentes camadas. Tá? Então, isso aí é uma metodologia que está aparecendo, mas ela não está muito bem implementada. Então, tudo isso, o problema nosso é que nós não somos implementadores de rede, tá certo? Às vezes eu acho assim, quando eu vejo o pessoal, vamos usar Python, vamos usar R, bacana, mas você tem biblioteca? Agora mesmo o Matsiak, o Gilson me mandou, foi o Gilson, que me mandou uma metodologia, não, foi o Ágil. O Ágil me mandou um artigo que tem uma metodologia de block modeling no R. Tá? Então, a gente estava fazendo block modeling no Pajek. Né? Então, agora já foi implementado. Mas nunca vai ser a nossa fusão. Pode ser que alguém aí do Instituto interesse, com perfil mais né, vamos dizer, de matemático, de implementação de sistemas de otimização. Mas eu não vejo muito isso como a nossa função. A nossa função é entender essas plataformas, como elas funcionam e aplicar de maneira correta. E isso, nas redes multicamadas, eu acho que isso aí ainda está para ser desenvolvido. Então, é uma proposta também para nós, talvez, até se a gente montar esse curso de verão, né, a gente introduzir alguma coisa, trazer o Chico aí, o Chico Rodrigues, para ele mostrar como é que a gente pode operar. Até pode usar os dados da Patrícia como exemplo, transformar o NetMap dela num conjunto de redes multicamadas. Tá bom? Ótimo. Bem, vamos abrir para perguntas. Pessoal aqui, se quiser perguntar, gente, só levanta a mão, porque vai se formando a fila. Mas enquanto a gente... Não, peraí. Volta. Obrigada, Patrícia. Perdi esse momento de te agradecer, né, com a fala do Zé. Perdão. Muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Inclusive, estava aqui trocando ideia Estávamos eu e Ivete te elogiando aqui nos bastidores. Manda um beijo para ela, Camila. E elogiando sua apresentação. Então, muito obrigada. Foi ótimo te ouvir. Eu tinha altas expectativas, foram todas atendidas.
E aí, gente, então, para quem tiver dúvidas, se vocês quiserem levantar a mão, a gente vai fazendo uma fila aqui. E aí, nesse meio tempo, eu vou colocar uma pergunta que foi feita pelo Davidson no YouTube, inclusive até me virando agora para o YouTube, para avisar que o YouTube a gente tem um delay. Então, lá, para o pessoal de lá, a Paty ainda está falando. Então, a gente vai precisar de um tempinho para que eventualmente surjam dúvidas lá. Mas então, eu vou começar com uma pergunta para você, Vinícius, pode ser? O Davidson é nosso aluno, estava acompanhando pelo YouTube, e aí ele pergunta, eu acho que talvez a pergunta dele tenha camadas, vou lendo, tá? Com vocês. Ele falou, como neutralizar a descontinuidade tecnológica dos países da periferia, que devido às patentes e às suas limitações para implementar essas tecnologias de forma gratuita e sem restrições, e que devido aos elevados custos adicionais da pesquisa de patentes, acabam impedindo que os avanços tecnológicos em termos de agricultura estejam disponíveis para pesquisas que visem o avanço do setor, especialmente nos atuais cenários mundiais, como o da segurança alimentar. Então, como que o modelo de rede ajuda a identificar possíveis soluções para esse dilema? Não sei se for o caso, Vinícius, também a pergunta está ali no chat, mas eu acho que era neutralizar a descontinuidade tecnológica dos países da periferia com relação aos desafios que são enfrentados por esses países que impedem que esses avanços estejam disponíveis para as pesquisas do setor. É isso? Pergunta de $1 milhão. Não. Nesse caso específico, até é interessante entrar numa questão metodológica, né? Porque o que nós temos, né? As legislações de patentes, elas são por país, no caso. Então, esse trabalho foi até importante a pergunta, porque a gente trabalhou apenas com o escritório de patentes norte-americanos, porque às vezes você pega dados mundiais, você tem que fazer um filtro por família que você está trabalhando com. Você está trabalhando, nesse caso, com patentes que elas muitas vezes são replicadas, é a mesma patente que foi estendida, né? No caso específico dessas tecnologias, todas elas estão estendidas para o Brasil, né? Então nós também temos patentes brasileiras, né? Uma das questões que a gente trata não nesse artigo, mas na tese, é qual que é o posicionamento de um país como o Brasil, tá? Nesses acordos internacionais de propriedade intelectual. O Brasil ele é signatário do TRIPS, né? Significa o quê? Que isso você tem que, de certa forma, várias tecnologias lá, você é obrigado a reconhecer aqui dentro, né? Então, um país como o Brasil, que você tem uma pesquisa ativa na agricultura, o que a gente disse, será que valeria a pena você ter um regime mais forte de propriedade intelectual ou um regime mais frágil nesse caso? O que essa é a grande discussão no nosso caso, né? Por exemplo, no caso do Brasil, a gente pesquisa muito dessa área. Então, você tem no nosso caso, quando a gente coloca aquela questão de essa última migração para o germoplasma, quando a pesquisa ela passa a ser voltada para desenvolver melhores sementes, isso a gente tem todo um histórico de décadas de melhoramento que nessa dinâmica posterior coloca o Brasil numa posição muito favorável, tá? Esse conhecimento que a gente tem dos processos de melhoramento tradicionais, esses bancos de germoplasma que eles estão ativados, esse conhecimento tudo gerado. Então, é um setor onde o Brasil, nessa dinâmica, até para as novas revoluções tecnológicas que estão se situando, ele me parece muito bem posicionado, tá? Tá ótimo. Bem, eu não sei se os alunos que estão aqui têm dúvida. Então, só um comentário complementar ao que o Vinícius disse. Um comentário, Davidson, é muito difícil você fazer essas análises mais gerais, tá? Realmente, o grosso
das inovações, muitas inovações relevantes na agricultura foram desenvolvidas internacionalmente, mas muitas delas foram desenvolvidas no Brasil. Então, por exemplo, todo o equipamento de máquinas para cultivo mínimo, ele não dependeu de um sistema transnacional patenteado, e máquinas é muito fácil de patentear, né? Você patenteia máquinas com facilidade, mas isso não absolutamente não obstaculizou a adoção do sistema de cultivo mínimo, que é não fazer aração, que era o sistema europeu de fazer agricultura. Então, para tomar muito cuidado com generalizações, o Vinícius já deu umas dicas, mas é muito cuidado eu falar de fazer generalizações sobre o que é transferência tecnológica na agricultura. Agora, o ponto que talvez você esteja colocando seja realmente que alguns segmentos do setor de insumos ele se oligopolizou de forma excessiva. Mas essas tecnologias, como o Vinícius mostrou, trajetórias elas têm vida, elas têm ciclo, uma trajetória ela vai se esgotando. E aí isso sempre abre oportunidades. O Brasil é o país do mundo tropical que mais teve investimentos em pesquisa agrícola. Então, quando os caras falam que é um fazendão e estão incomodados com o poder aí da bancada ruralista, eu também acho que eles têm razão, mas, por outro lado, tem que considerar que o espaço que o Brasil conquistou foi muito mais um espaço schumpeteriano do que um espaço relacionado às sesmarias hereditárias e à forma de concentração da terra, que é absurdamente alta no Brasil. Tá? Então, houve aí o Graziano chamava isso de modernização conservadora, né? Que houve uma mudança nos padrões tecnológicos da agricultura, mas elas não foram capazes de ser inclusivas. Então, hoje talvez a gente possa traduzir por essa outra visão. Agora, também a visão de inclusão, muitas vezes, parece como uma coisa que cai de cima para baixo, por uma visão mais de partidos políticos, quando você tem que considerar que inclusão se dá nos processos produtivos, tá certo? Que muitas vezes tem que ser virtuoso, tem que ser competitivos, tem que ter resultados econômicos favoráveis, como a agricultura moderna brasileira teve, e agora está enfrentando novos desafios. Obrigado. Eu não sei se alguém aqui tem dúvidas. No YouTube a gente não tem nenhuma pergunta ainda, não sei se alguém aqui tem, senão eu tenho. Então eu vou nesse meio tempo, já que fazer uma pergunta para a Paty. Então, na verdade, eu tenho duas dúvidas que talvez possam ser muito simples, mas na verdade, porque é a primeira vez que eu estou começando a aprender o tema e estudá-lo, então, estudar e aprender. Então, talvez sejam dúvidas muito simples, mas, né, estamos aqui e vou aproveitar. Na hora que você vai aplicar o questionário, as relações que você está procurando, né, que inclusive aparecem ali no seu desenho, você fala, então, para o seu entrevistado as pessoas com as quais ele poderia se relacionar e como, ou isso era uma dúvida, e a outra que apareceu, você chamou atenção, né, para esse tipo de metodologia, que esse tipo de metodologia faz mais sentido para redes menores, que, inclusive, em muitos casos, quando a depender da política pública implementada a nível local, de fato, a gente vai lidar com redes que são menores mesmo. Mas aí, o que define, né, uma rede pequena? E ainda mais se a gente for considerar todas essas camadas, para além de redes multicamadas, como o Zé estava colocando, mas todas essas dimensões que apareceram na sua própria pesquisa, que estavam codificando, né? Imaginei que estavam ali guiando a sua codificação. Então, enfim, são duas questões que me ocorreram enquanto eu te ouvia. Não são questões nada triviais, e muito menos um bobo mastar, Camila. São questões importantes, eu diria até, que você está trazendo, porque, inclusive, isso foi uma grande discussão durante a minha defesa. Eu não sei se ele está aqui ainda, mas o Tuca estava na minha defesa, não sei se ele vai se lembrar. Ele trouxe muito esse ponto, né, de quando você está fazendo uma entrevista, você tem que tomar muito cuidado para não dar viés. Né? Porque se eu chego para fazer a entrevista e aí eu começo a falar das relações, então,
quem que está aqui, com quem que vocês se relacionam? Com, sei lá, Banco do Brasil, a outra associação aqui vizinha do lado, e não sei o que. Aí se eu dou a entender, então Banco do Brasil é financiamento, eu já estou direcionando a pessoa da resposta que eu acho que tem que ser. Então, assim, eu diria que, do ponto de vista da entrevista em si, esse é o ponto mais delicado e foi o ponto que eu mais apanhei e mais apanho o tempo inteiro quando eu estou falando dessa metodologia. Porque você tem, primeiro, quando você vai fazer essa entrevista, primeira coisa, né? Você precisa saber, eu já fiz essas entrevistas presenciais com só um agente, presenciais com grupos de pessoas. Quando eu fiz na minha tese, eram grupos de pessoas da associação. A gente chegava lá na associação e tinha lá um grupo de pessoas e a gente fazia entrevista com todo mundo. Só que também tem prós e contras, tá? Quando você faz com uma pessoa só, um agente representativo, é mais fácil de fazer a entrevista e ela é mais rápida. Então, dependendo do tempo que essas pessoas têm, você faz com uma pessoa só, porque também tem isso. Quando você vai fazer em grupo, você tem que ter um tempo maior e você vai ter que ter um tempo de entender as diferentes opiniões ali, porque nem sempre eles vão concordar. Então, fazer em grupo enriquece a pesquisa, sem sombra de dúvidas, mas é um trabalho a mais, porque também você tem que fazer ali os ajustes, porque é uma análise de discurso. No fundo, o que você está fazendo ali é uma análise de discurso, do que aquelas pessoas trazem. Então, o que eu costumo fazer, e faço até hoje, para fazer essas entrevistas eu começo pela primeira pergunta. Quem são os atores envolvidos? Então, nessa associação, nessa comunidade, quem são? E aí as pessoas vão falando e eu vou listando. Coloco a associação no meio e vou colocando ali as bolinhas dos atores. Terminou, né? Bom, são esses. Pode ser que lá no final da entrevista ele lembre de um ator que ele não falou lá no começo e ele vai querer colocar, e tudo bem. Quando eu vou para as relações, aí eu vou um por um. Aí eu começo, bom, então você falou desse fulano aqui, você falou do Banco do Brasil. Que tipo de relação que vocês têm com o Banco do Brasil? Vocês vão atrás do Banco do Brasil para quê? Ou o Banco do Brasil vem atrás de vocês para quê? Quando eles vão me explicando o tipo de relação, aí eu classifico em financeiro. Eu nunca chego falando, então o Banco do Brasil é uma relação financeira? Então, com a prefeitura é uma relação? Nunca, nunca. Eu deixo eles contarem a história de como é a relação e a partir dessa história eu faço a classificação depois. Eu nunca faço a classificação enquanto eu estou fazendo a entrevista. Para mim é o jeito que funciona melhor para não ter esse viés aí da análise, tá? Sempre fiz assim e continuo fazendo e sempre deu certo. Desde entrevistas com comunidades rurais até entrevistas com o pessoal do IPEA, com o Ministério, tá? Com quem quer que seja, eu sigo essa mesma forma, né, de fazer. A tua outra pergunta era o que mesmo? Que me fugiu aqui. Não, até antes de fazer outra, eu vou perguntar uma nessa. E aí, você tem um mapeamento inicial de entrevistados que, eventualmente, por exemplo, então você pode ter ter alguém que você mapeou que não aparece na fala de ninguém. Pode. E aí, depois, também podem surgir pessoas e você tentar vir entrevistando essas que não surgirem. Sim, pode. Isso pode. E isso acontece muito. Porque é óbvio que quando eu vou entrevistar, eu já conheço um pouco daquele objeto de estudo. Né? Então, eu já vou com algumas coisas em mente do que eu espero que vai acontecer. Mas vai surgindo coisa ao longo do processo. Sim, muito. Isso muito. E a outra era sobre o tamanho da rede, essa coisa da rede. O que é grande e o que é pequeno, né? Então, na época, quando eu estava fazendo esse trabalho, estava o Vinícius fazendo, né? A gente é da mesma época, estava o Ronei fazendo, muitas outras pessoas trabalhando com redes, que assim, eu olhava, eram 3.000 e não sei quanto, né? Como o Vinícius acabou de falar, eu olhava aquilo e falava, gente, né? Então, assim, o meu olhar de grande e pequeno era muito nessa comparação do que os meus colegas na época estavam fazendo. Estavam trabalhando com redes com 1.000, 2.000, 3.000 agentes, né? Ou bolinhas ali, né? E eu estou falando aqui de, sei lá, 15, 16, 17, 20. Acho que a minha maior rede acho que tem 25, sabe? Então, e assim, isso foi o meu primeiro olhar. Hoje em dia,
a minha classificação de grande ou pequeno tem muito mais a ver com a parte operacional da entrevista. Tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um grupo de pessoas ou com um agente só, mas que ele tem relações com mais de 20 instituições ou comunidades, ou o que que seja, já fica difícil de desenhar a rede mesmo, de fato. Eu já não tenho... Porque eu faço ela numa folha de papel, eu posso até fazer numa cartolina, mas chega um momento que você não consegue fazer, sabe? A própria entrevista, ela limita, assim. Eu falo que, assim, acima de 25, acima, já fica muito difícil de você fazer o desenho mesmo, de fato, ali na hora. Então, hoje em dia, eu falo isso em grande ou pequeno, muito mais na coisa da entrevista. Porque, assim, se você vai mapear uma rede com mais de 30 agentes, a pessoa que você está entrevistando, ela vai ter que ter um tempo de mais de 2 horas para falar com você. Você vai ter que fazer o mapeamento dos 50, depois você vai ter que fazer o mapeamento das todas as relações, que podem ser múltiplas, depois você vai para o grau de influência, depois você vai para os objetivos. Então, assim, isso tudo leva tempo. E, honestamente, quando eu vou aplicar questionário de rede, as pessoas têm, no máximo, 1h30 para falar comigo. Então, aí eu já acho que o NetMap ele fica meio limitado, assim, né? Pela própria dinâmica da entrevista. Então, quando eu falo grande ou pequeno, eu falo pela própria dinâmica da entrevista hoje em dia. E aí eu só queria complementar o que o Zé estava falando das multicamadas, né? De fato, naquela época, a gente nem... 9 anos atrás, a gente nem falava naquilo. Mas, Zé, não sei se você está escutando, mas essas redes... Eu tenho já elas nas camadas. Eu tenho a financeira, eu tenho a comercial, eu já tenho elas separadas. Eu não coloquei elas na tese, porque na época não era objetivo fazer uma análise separada. Mas eu tenho. Então, se quiser, eu tenho isso mapeado, só preciso recuperar esse material. Que está em algum lugar dos meus documentos, mas eu vou achar. Então, se quiser utilizar isso para esse curso, e aliás, assim, eu super apoio essa ideia, porque para mim vai ser muito bom para me atualizar, a gente pode usar, não tem problema nenhum, tá? Tem esse material, eu já tenho essas matrizes por relações. Isso eu tenho. Vamos fazer. Tá? Eu acho até que dá para recuperar esses assuntos, né, da reforma agrária, que é sempre um assunto que ele sempre tem uma tentação de voltar nisso. Uhum. Agora, um comentário é que o NetMap é um dos enfoques para trabalhar pequenas redes. Exato, tá? não é o único. Tem outros. Isso aí foi o que a gente adotou porque a Eva Schiffer e o Thomas Berger eles eram muito relacionados a isso e desenvolveram essa metodologia, mas tem outros. Sim. Bem, gente, obrigada, Paty. Foi ótimo. Yas, tem uma dúvida. Pode falar. Pode falar, Yas. Yasmin? Ela tá tentando falar, só um minuto. Acho que o microfone não tá. Não tá funcionando. Vai aí no Gilvan. Vem aqui. Oi, gente, estão me ouvindo agora? O microfone me abandonou. Bom, primeiro queria agradecer, Paty, Vinícius. Paty, né? Já estou no último. Mas, foi muito legal, muito útil, assim, muito do interesse de bastante gente aqui no CEA, né? Eu tenho uma dúvida bem pontual e operacional para a Patrícia. Porque você falou da pergunta do ranking da influência, né? Do ranking de influência, do grau de influência dos atores. Eu fiquei um pouco perdida nas minhas anotações de onde isso aparece de fato na rede. Se é no tamanho da bola e o quanto do nó, né? E o quanto que a ideia é ver se essa percepção dos agentes se confirma nas medidas de centralidade. E se isso acabou se confirmando na sua pesquisa ou não. Enfim, se puder falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, Yasmin. A ideia do ranking, né, que é a terceira pergunta lá do NetMap, ela aparece, de fato, no tamanho do nó, tá? Na visualização. Quando você está na visualização da rede, quanto maior significa que ele está mais próximo do 10, porque eu fiz uma escala de 0 a 10.
tá? Na tese, se você quiser recuperar a tese, até posso te mandar, pode me mandar um e-mail, eu te mando. Eu tenho lá a tabela com cada agente e cada classificação de grau de influência de 0 a 10, tá? E a ideia é, sim, fazer um panorama disso com as medidas de centralidade. E elas bateram, tá? Em relação à influência desses agentes. Era exatamente isso, tá? Corretíssimo. Tá? Era isso mesmo. Só um comentário, dá para você também fazer, quando a gente tivesse um enfoque diferente um pouco do NetMap e usar as camadas, você ir um pouco mais fundo nas relações entre as pessoas para polarizar a rede, né? Você tem esse conceito, quer dizer, será que essas redes são polarizadas? Ou seja, existem contactos que você poderia fazer, acho que a structural holes, né, foi o que a Patrícia usou, eu não pude acompanhar tudo, né? Mas a ideia de structural hole é exatamente aquela ideia de quem que tem liberdade para operar um pouco fora daquelas redes de coesão do grupo que ele pertence. Nós temos esse caso no Instituto de Economia, né? Se você fizer um estudo de redes dentro do estudo de economia, você vai ver grupos em que algumas pessoas têm um grau de dependência vamos dizer, do núcleo ou do centro que ele trabalha, que o condiciona, que ele não consegue fazer relação com os outros grupos. Tá? Então, esse também é um elemento que dá a ideia de redes polarizadas. E os structural holes, como eles são caracterizados, ou seja, tem aquele indivíduo que... E aí você pode fazer aqueles papéis, né, de gatekeeper, broker, tá? De quem comanda o funcionamento, vamos dizer, daquelas estruturas sociais. Tá? Então, dá para avançar mais. São pesquisas, às vezes, que tem que ir mais fundo ainda nos estudos das comunidades, mas é possível fazer. Dá para fazer. E eu acho que, Yasmin, se você está interessado nisso, para trabalhar com structural holes, tem o trabalho do Burt. Eu não lembro se é Richard ou Robert Burt agora, que está até aqui nas minhas referências, tá? Que foi bem importante para mim entender isso, que se chama Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. É um artigo de 98. Ele foi bem importante para entender isso que o Zé está falando, e isso é bem importante, tá? Porque aí você consegue identificar quem são esses atores que estão para fora e que não são uma ponte de intermediação, mas estão mais para fora do que para dentro. Então, eu acho que esse artigo é um artigo, apesar dele ser antigo já, ele é importante. Para mim, ele foi importante para entender isso. Bem, gente, muito obrigada. Acho que isso. Era só para... Acho que a ideia do seminário era ouvi-los e apresentá-los para os nossos atuais alunos de pós-graduação, mas certamente é só o início, né, de potenciais parcerias. A gente não é à toa, né? Viemos todos da mesma escola, então temos muito em comum. Eu tenho certeza que a gente tem muito o que conversar e trocar ideia e falar um pouquinho sobre as pesquisas que estão em andamento aqui, que podemos, né, fortalecer esses laços e tê-los atuando ainda mais próximos da gente. Então, muito obrigada não pelos alunos que estiveram aqui, pelo pessoal que acompanha pelo YouTube, mas principalmente vocês dois pela disponibilidade de vir, de compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com a gente hoje. Foi muito, muito, muito produtivo. Certamente vou passar a tese da Paty, o artigo do Vinícius. A Paty tem um outro artigo, depois se você puder me mandar, aí a gente compartilha com os alunos nos nossos classrooms, para que aí todo mundo possa acessar e acessá-los, e aí a gente promova e incentive essas trocas. A Ivete também tem trabalhos nessa área, tem trabalhos da Ivete também, tá? Não só nossa aqui. A Flávia Morissati, por exemplo, eu acho que, e o Jesus Chacon são também referências de trabalhos que podem ser consultados. Mas realmente estamos na infância da coisa, né? E espero que esse setor não caia no formalismo excessivo que tem caído a econometria, tá? Em que os caras agora têm essa obsessão por experimento, por randomização, por essas coisas assim, que acabam limitando demais o acesso ao conhecimento. Na minha opinião, isso aí funciona quase como uma máquina de obscurantismo, porque as redes, se vocês permitirem, vocês podem ver,
ela pode ser usada para um objetivo mais leve, apenas de fazer uma exposição, quanto ela pode ser usada até para modelar. Então, tem vários usos que você pode fazer da rede, né, com parcimônia, e tem agora o Python. Eu sempre recomendo vocês ou usar o Python, principalmente eu prefiro o Python, para organizar os dados para depois jogar nos softwares de rede. Eu ainda acho que os softwares de rede são importantes. Tipo Pajek, Gelp, eles são importantes, ainda tem uma contribuição a dar. No futuro, com certeza, tudo vai parar nas bibliotecas do Python ou de novos softwares que forem surgindo. Tá? Gilvan. Coisa rápida, o Zé falou de algumas ferramentas, eu lembrei de uma aqui que, vendo o mapa, o NetMap que a Patrícia mostrou, que ela faz às vezes em cartolina, tem uma ferramenta que eu acho bem legal, que não sei se pode ajudar, não sei se você já conhece também, que é o Miro, que dá para fazer os mapas e fica bem legal. Dá, eu já vi, eu não testei ainda. Muito legal. Tempo, mas eu acho que dá, sim. Eu vi também. Ajuda bastante. Era só para Obrigada, Gilvan. É uma boa observação. Obrigada, Gilvan. Bem, acho que era isso, né, gente? Obrigada mais uma vez. Então, é só o start, a gente mantém o contato. Eu que agradeço o convite para participar e a oportunidade. É sempre bom rever os amigos, né? Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi ótimo rever vocês. Desejo aí um finalzinho de semestre excelente para todo mundo. Boa sorte para os alunos. Um beijo grande aí para os professores. Camila, obrigada. E estou à disposição. Se precisarem, estou aqui, pode me chamar. Disposição para ajudas, para as bancas. Para tudo. Com certeza, Vini. Tchau, abração, Vini. Tchau, abração, Paty. Grande abraço. Tchau, Patrícia. Beijo. Tchau, Zé.